Saudações a todas as pessoas que nos assistem. Sejam bem-vindas a mais uma palestra que integra o ciclo de seminários do University Chapters da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, a SBPMAT. Meu nome é Francioli Araújo, presidente do University Chapter Catalão, que está vinculado à Universidade Federal de Catalão, em Goiás. Na tentativa de tornar a interação mais dinâmica em nosso seminário, nós vamos fazer algumas interrupções à medida que a apresentação for se desenvolvendo, na tentativa de tornar o seminário um bate-papo. Portanto, deixem as suas perguntas no chat que vamos repassando ao palestrante. Então, sem mais demora, é com muito prazer que recebemos hoje o professor da UFCAT, Dr. André Carlos Silva, que vai nos conduzir por uma viagem que, embora pareça, não é mais apenas ficção científica. A palavra está com você, André. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Francioli. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço aí ao University Chapter Catalão e saúdo aqui na figura do professor Newton, todos presentes aqui na sala. É com muita alegria que eu venho falar desse tema. Não é a primeira vez que eu falo do tema mineração espacial. Na verdade, o Francioli estava presente na primeira vez que eu fui falar em público sobre mineração espacial e foi em 2018, num evento que aconteceu em Marabá. E naquele momento foi essa reação que o Francioli descreveu. Isso é ficção científica, isso não existe. Meu Deus do céu, de onde que esse cara está tirando essas coisas? E aí a gente foi vendo ao longo do seminário, né, ao longo da palestra, que não é bem assim, que nós podemos aqui no Brasil ter essa visão um pouquinho distorcida da realidade, que isso ainda não está acontecendo, que isso não existe. Eu vou mostrar para vocês que nós estamos muito mais avançados, muito mais próximos da mineração espacial do que pode, a princípio, parecer. Então, desejo a todos aí uma boa tarde novamente e espero que seja interessante esse bate-papo, tá? Bom, nós sabemos que lá no inglês o pessoal gosta muito do 5 ou 5W, né? O porquê, quem, onde, quando. E eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês desses 5 Ws, tá? O 5Y, desculpa, 5W. E vou tentar mostrar para vocês que dá para aplicar também esses 5 Ws aí à mineração espacial. E eu vou começar primeiro com o porquê. Tá? Tem vários drive motivadores, várias coisas que nos impulsionam a ir para o espaço. Lógico, naquela época da Guerra Fria, a conjectura era outra. Nós queríamos estar no espaço antes que o outro país estivesse, antes que o meu rival estivesse no espaço. E eu estou falando especificamente, por exemplo, da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Mas hoje em dia a gente já não tem mais essa Guerra Fria tão aberta como era antes, mas a guerra comercial ainda existe. Então, os Estados Unidos querem chegar na frente da China por deter essa tecnologia, por conseguir fazer, por atrair clientela e assim sucessivamente. Então, o porquê pode parecer simples, né? Olha, porque eu consigo, é uma opção, né? Porque eu vou ter avanços científicos, é outra opção. Olha, eu quero fazer isso porque ninguém fez ainda, também é um grande driver motivador, mas existe um outro mais importante do que isso, que é dinheiro. Tá? E eu sei que sou estranho quando a gente fala que o céu é rico, o espaço é rico, mas nós sabemos que no planeta Terra os recursos naturais estão cada vez mais escassos. Minérios, por exemplo, de alto teor, eles têm se escasseado com o passar do tempo, porque nós estamos utilizando, tá? E a demanda está só crescendo. Então, veja que é difícil compatibilizar isso, né? Cada vez eu tenho minérios mais pobres, eu tenho demandas tecnológicas cada vez mais altas, as demandas em si estão subindo cada vez mais. Eu trouxe aqui para vocês verem 3 realidades. A primeira é que, apesar de nós estarmos o tempo inteiro caminhando para energias verdes, energias renováveis, a nossa demanda de combustível fóssil ainda é real. Nós temos uma demanda de aproximadamente 80%, tá, de combustível fóssil. Por outro lado, a internet das coisas está cada vez mais perto da gente. Nós queremos internet em tudo, mas as pessoas não estão levando em consideração toda a matéria-prima para ter essa tecnologia embarcada. Então, estima-se que nós vamos ter bilhões ou até mesmo trilhões de sensores ao nosso redor nos próximos anos, e nós precisamos de materiais chamados materiais tecnológicos para dar suporte a isso. Alguns desses materiais aceitam reciclagem, outros não. O caso do tântalo, por exemplo, em capacitores, a reciclagem dele ainda é bem complicada. E onde que eu vou achar tanto tântalo assim? E por outro lado, é a última foto aqui na nossa direita, a questão da escassidade.
Nosso planeta é um planeta desigual. Quando a gente fala isso para os geólogos, eles falam assim, obviamente, né? E eu concordo com eles. Uma mina, um depósito mineral, é uma concentração anômala daquele elemento químico em algum ponto do planeta Terra. Então, o planeta, por definição, é heterogêneo, ele é desigual. Nós não temos as zonas agricultáveis distribuídas igualmente em todo o planeta. Nós temos grandes áreas agricultáveis e grandes áreas que não têm capacidade de produzir alimento. E o que nós vamos fazer com isso? Tá? Então, nós precisamos cada vez mais diminuir a dependência de combustível fóssil, aumentar a oferta de materiais avançados, materiais tecnológicos, e diminuir a escassidade ou a desigualdade no planeta. Isso é difícil fazer. Isso aí é uma coisa que a gente está tentando fazer já há anos e não conseguiu. E aí, em um determinado momento que eu estava fazendo essa apresentação, uma pessoa me fez a seguinte pergunta: você não acha que era melhor a gente fazer minerações perfeitas no planeta Terra, fazer tudo certinho no planeta Terra, para depois se preocupar com o espaço? E a resposta foi: não, não concordo. Porque se a gente for analisar, nós nunca conseguimos dominar nada de falar assim, olha, isso aqui está perfeito, não precisa mudar, está otimizado, agora eu posso caminhar para o outro lado. Então, eu gostaria de citar aqui, e eu vou fazer isso várias vezes na apresentação de hoje, que é a arte, né? Eu vou citar a ficção científica. Eu acho que sci-fi nos motiva, e sempre nos motivou, porque os sonhos de uns vão ser a realidade de outros. É lógico que tem um gap temporal aí, mas é exatamente isso que nos impulsiona. É só pensar em Júlio Verne há anos atrás, e hoje a gente já tem a concretização da Terra à Lua. Mas eu gostaria de citar o nosso querido Tony Stark, o Homem de Ferro, quando ele vira para a inteligência artificial dele, para o Jarvis, e fala com ele a seguinte coisa: tem horas que nós precisamos aprender a correr antes de aprender a andar. E eu concordo com isso. Tá? É só ver a curva de aprendizado, por exemplo, de quem está aprendendo a andar de bicicleta ou até mesmo de caminhar. Você precisa, às vezes, da inércia, você precisa do movimento. Então, se todo mundo voltar a falar de mineração e acabar com essa ideia de not my backyard, porque mineração hoje em dia em países desenvolvidos, cita aí a Alemanha, o próprio Estados Unidos, Canadá está entrando nessa onda, eles querem a mineração, eles reconhecem a importância da not my backyard, não no meu quintal, né? Faça isso em outro lugar. Então vai fazer isso longe, porque isso polui, porque isso dá barulho, isso gera poeira na atmosfera, eu não quero não. Se puder evitar, faça em outro lugar. Nós estamos vendo que é difícil conciliar a demanda da população com essa política. Não faça no meu quintal porque polui. Tá? Vai fazer isso onde? Lá no Brasil? Aí, se o Brasil adotar a mesma política, o que vai acontecer? Quem vai manter um mundo com matéria-prima? E matéria-prima mineral. Mas nós temos outras coisas no espaço. Por exemplo, água. Nós temos aproximadamente 2 trilhões de toneladas de água disponível e essa água, obviamente, ela é capaz de ser utilizada para life support, para suportar a vida no espaço, para o combustível das nossas naves, para comida, etc. Então, nós precisamos de água. Só também, falando um pouquinho dessa questão da água, se a gente conseguir levar água para o espaço, é uma vantagem, tá? Mas o payload se torna caro demais. Se a gente conseguir explorar essa própria água lá no espaço, além de eu economizar combustível, e eu vou mostrar isso para vocês mais à frente, eu posso usar essa água para uma série de coisas, desde a parte aí, que já dita anteriormente, de life support, de combustível, mas até mesmo eu posso utilizá-la como escudo contra a radiação, eu posso usá-la como trocador de calor, etc, etc, etc. Então, água é somente universal, né? Nós precisamos de água, e somos 70% água no mínimo. Então, mais importante do que isso, não tem como. Então, vejam, 95% seria a redução de custos se eu conseguisse fazer a exploração direta no espaço. Então, aqui, pessoal, a gente tem que olhar para o passado para pensar no futuro, né? Antigamente, quando a gente saía da Europa e vinha para a América de navio, demorava aí meses essa travessia, era de fato um journey, né? Era uma travessia mesmo, uma jornada, e várias pessoas morriam no caminho, como acontece também na exploração espacial. Veja aí o acidente que nós tivemos em Alcântara alguns anos atrás, infelizmente, isso ainda acontece, mas acontece acidentes, nós não gostaríamos, mas acontece acidentes em qualquer atividade laboral. Mas o que acontece? Quando nós pensávamos em sair da Europa e vir para as Américas, nós não podíamos contar que iríamos trazer toda a proteína de origem animal junto com o navio, né? Tem que considerar que você vai pescar ao longo do caminho, tá? Mas a água tinha que carregar, não tinha dessalinização. Então, hoje, tudo que eu preciso, tudo que é matéria-prima que eu preciso para a estação espacial, eu tenho que levar comigo. E isso realmente aumenta em muito os nossos custos.
Então, a ideia é que a gente tenha mesmo estações lá no espaço e que a gente comece a produzir matéria-prima lá. E é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, o porquê ele acaba se tornando bem mais amplo do que a princípio eu podia imaginar. Mas tem um outro porquê interessante. Alguns desses elementos que eu estou apresentando aqui para vocês são elementos que nós temos amplamente aí disponíveis no planeta Terra. Nós temos hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, mas nós também temos esses voláteis no espaço. Tá? Ferro, cobalto e níquel nós temos no planeta, mas nós temos ligas de ferro, cobalto e níquel no espaço que nós não temos disponíveis no planeta. Então, tem sim uma vantagem comercial, uma vantagem industrial muito grande se eu puder utilizar esses três elementos diretamente no espaço. Tá? Para quem nunca viu, existe uma adaga que foi encontrada na tumba do Tutankhamon e por vários e vários séculos as pessoas não conseguiam entender como é que aquela adaga foi forjada, porque ela contrariava toda a metalurgia disponível naquele momento no nosso planeta, não só no Egito, mas no planeta, e ela não oxidava, ela passou todo esse tempo enterrada com Tutankhamon e está preservada. E aí agora, recentemente, alguém teve uma ideia brilhante, um estalo, e falou assim, será que esse negócio foi feito na Terra? E aí viu que, de fato, era um meteorito. Tá? Então, eles pegaram o meteorito, lapidaram o meteorito, fizeram uma adaga para presentear Tutankhamon, e, obviamente, ele gostou muito daquele presente, e ele não sabia que o presente iria sobreviver por tanto tempo, mas está aí até hoje. Algumas das katanas japonesas que sobreviveram às dinastias e chegaram até hoje, elas foram feitas com meteorito. Tá? Eles chamavam ela aí de espadas estelares, ou espadas das estrelas, e, de fato, é isso aí. Tá? Então, nós temos ligas metálicas que vão assumir conformações estruturais no espaço que nós não vamos conseguir fazer na Terra, seja por questões de pressão, de temperatura ou mesmo do ambiente oxidante que nós temos aqui. Tá? Então, isso é muito interessante para a gente, porque abre outro capítulo da metalurgia. Nós estamos falando de metalurgia espacial, ou de metalurgia num ambiente diferente do nosso, tá? O que é bem interessante. Agora, esses últimos caras aqui, os nossos PGM, ou Platinum Group Metals, são os metais do grupo da platina, eles são materiais muito importantes, ou elementos químicos muito importantes para a nossa realidade no momento. Porque nós precisamos desses materiais para catálise, como é o caso, por exemplo, de escapamento de veículos, para telas LCDs, para materiais avançados, metamateriais e até mesmo para tratamento do câncer. Então, esses elementos são muito interessantes. E legal é o que a gente está vendo ali circular, logo acima do nome dele, a disponibilidade que um pequeno asteroide poderia ter desses elementos quando comparado com o planeta Terra. Então, por exemplo, a gente vê que o ródio, um asteroide tem 180 vezes a quantidade de ródio que o planeta Terra inteiro possui. Tá? Então, o nosso porquê, ele toma uma nova conotação, ele toma uma conotação financeira. Tá? Ver o espaço, ver aí os nossos asteroid fields, nossos campos de asteroides, como sendo aí o nosso backyard. Se a gente não quer mais fazer mineração no nosso backyard, então vamos para os asteroides. Tá? E aí eu trouxe aqui para vocês a comparação de um asteroide que é relativamente pequeno, que é a Mun, ele tem 2,5 quilômetros de extensão, comparado com o planeta Terra é nada, né? Dá para comparar aqui 2,5 quilômetros com o que você faz de Cooper, de caminhada dentro da sua própria cidade. Ele teria equivalente, então, a ferro e níquel, 8 bilhões de dólares. De cobalto, 6 mil bilhões de dólares, então 6 trilhões de dólares, 8 trilhões de dólares de ferro e de níquel, e só de platina ele teria 6 trilhões de dólares, tá? Então 6 mil bilhões. Então veja o seguinte, se a gente pega isso e compara com a Terra, no nosso planetinha azul, nós só temos 340 bilhões de ferro e de níquel, 1,3 bilhões de cobalto e 18 bilhões de platina. Então, essa proporção aí, que é tão díspara assim, é o que torna cada vez mais interessante olharmos para lá, para fora, para esses pequenos corpos celestes. O pessoal não está falando em minerar um planeta inteiro. Tá? Isso não vai acontecer na nossa expectativa de vida, infelizmente. Eu acredito que a gente não vai ver isso, mas pequenos corpos celestes, esses têm um potencial muito grande do ponto de vista de dinheiro. E como a gente fala de dinheiro, a gente não poderia deixar de ver gráficos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês verem uma série histórica dada lá pelo USGS, que é o Serviço Norte-Americano de Geologia, e eu trouxe aqui de 93 a 2019, não saiu o dado ainda de 2020, dos preços médios anuais do irídio, paládio, da platina, do ródio e do rutênio. Então, vocês veem aí que eles oscilaram com esses anos, apesar de que o rutênio sempre se manteve mais em baixa.
eles deram uma pequena oscilada, e por volta de 2005 a 2007, o ródio disparou. O ródio chegou a $210 mil o quilo. Nós estamos falando aqui, a base aqui de peso é quilograma. Então vejam que é o seguinte, a gente fica preocupado aí em ganhar presentes, né? Me dá um presente assim, um assado, pede um quilo de ródio. Pede um quilo de ródio para ficar satisfeito. Então, ele chegou a $210 mil o quilo, depois em 2019 ele caiu para 106 mil, e ele deu uma oscilada muito grande esse ano. Tá? E quando a gente apresenta esses valores aqui, a gente vê que de 2018 para 2019 tudo subiu. As pessoas sempre perguntam assim, tá, mas eu não tenho muita noção de se isso é caro ou se é barato, porque eu só sei ouro. Ouro eu sei que é caro. Como é que ficam esses 4 ou 5 metais aqui comparados com o ouro? E aí eu trouxe aqui para vocês verem o ouro. Tá? Então, quando a gente compara aqui irídio, platina, paládio, eles estão mais ou menos próximo à cotação do ouro, cotação média, o preço anual do ouro, em 2019, que estava com $45 mil o quilo. Tá? Então, vejam que o nosso ródio ele consegue ser quase 3 vezes, quase 2,5 vezes mais ou menos, mais caro do que o ouro. E aí eu trouxe para vocês verem aqui alguns dados um pouquinho mais atuais. Eu trouxe dados de maio, onde eu fiz essa apresentação também. Um abraço aí ao nosso amigo Moacir Veras, que está entrando aqui, faz parte do nosso grupo de exploração espacial também. Então, eu trouxe esses dados de maio e o ródio tinha disparado. O ródio estava chegando a $280 mil, arredondando $280 mil, que era o valor naquela época mais alto que o ródio já tinha subido. Em toda a sua existência como commodity, vamos chamar assim, o ródio bateu $280 mil o quilo. E aí, para nossa surpresa, eu refiz a cotação ontem, na madrugada de ontem para hoje, e o ródio chegou a $460 mil, e isso na queda, ele chegou a bater $600 mil o quilo. Tá? Então, vejam, um metal custando $600 mil o quilo, ele vale muito o payload de trazê-la. Aí, assim, eu sei, todo mundo pensa, né? Ele é muito caro, voar para o espaço é muito caro, mas isso aqui é muito caro. Tá? Então, nós estamos falando de um metal que as pessoas querem ter acesso, as pessoas estão vendo grandes aplicações tecnológicas, que realmente vai trazer benefícios para a raça humana e que é caro porque tem pouco no planeta. É caro porque é difícil a sua metalurgia. Mas se eu conseguir trazer de fora, esse preço vai cair, lógico que vai cair. Mas a aplicação vai aumentar. Então, a gente tem sempre a questão da oferta e da procura. Tá? Então, eu trouxe aqui a nível de comparação. Se vocês entrarem naquele Alibaba ou AliExpress, né, vocês conseguem comprar esferinhas de ródio. Tá? Então, eles têm esferinhas de ródio 99,99% de pureza, e elas têm mais ou menos 1 grama. Tá? Então, vejo que pela cotação, hoje, uma esferinha de ródio de 1 grama está custando R$ 2.571. Então, isso é um bom presente. Você quer impressionar aí a namorada, ou o noivo, o marido, dá um anelzinho de ródio, um brinquinho de ródio para a pessoa. Se a pessoa souber do que é ródio e do custo dele, realmente vai ficar impressionada. Né? Então, veja que nós estamos falando de algo de R$ 2.500 o grama. Tá? Eu falo, mas não tenho muita noção disso. Vamos pensar o seguinte, um carro com alta tecnologia embarcada, um carro 0 quilômetros, um carro totalmente elétrico, tá? Um modelo sendo lançado agora pela BMW ou pela Audi, eles vão estar custando na faixa de 280 mil euros. Tá? E é um carro que fatalmente vai ter cerca de 1 tonelada. Então, façam a conta e vocês vão ver a proporção do preço da grama de um carro com alta tecnologia embarcada versus 1 grama de ródio. Tá? Vocês vão ver, então, que realmente vale a pena trazer material de fora. Então, tem uma campanha... Oi? Diga, professor. E aí você está considerando também, né, que embora você tenha todo esse valor, elementos que têm aplicações muito específicas e que estão numa forma, né, um pouco diferente, porque aqui nós vamos ter os óxidos, lá fora a gente não sabe exatamente em qual formato ele está, mas muito provavelmente numa composição que seja mais, talvez até mais fácil de conseguir separá-lo, não é? Ou talvez até na forma pura. Olha, você está coberto de razão, tá? A sua colocação é perfeita, é muito pertinente. Nós temos ideia de como que esses materiais estão ligados, porque nós temos dentro do planeta
Tá? Nós fazemos a chamada geofísica interna, mas nós fazemos a geofísica externa. Então, nós temos satélites apontados para o planeta Terra, olhando a nossa composição, os nossos minerais, como nós temos satélites também que olham para fora e estão olhando esses corpos que estão nos circunvizinhando. Tá? Então, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho algumas órbitas e alguns corpos celestes que a gente já está mapeando. E vou mostrar para vocês uma coisa que aconteceu muito legal essa semana. Tá? Aconteceu agora, recentemente. Mas eu conto daqui a pouquinho, senão eu vou estragar a surpresa. Então, sim, nós temos uma vantagem e, por outro lado, nós temos um outro driver motivador, que é o seguinte: nós não sabemos como que essa metalurgia vai ser feita no espaço em relação ao planeta Terra. Ela pode ser melhor, tá? Ela pode ser mais fácil, tá? Como também ela pode acabar sendo mais difícil, mas vamos pensar uma coisa simples, né? Quando a gente faz uma lâmina, quando eu estou forjando uma espada, eu quero temperar aquele aço. E eu vou temperar o aço para quê? Para manter a estrutura cristalina daquele aço, que está ali presente em alta temperatura, na temperatura ambiente. Tá? Então, eu quero congelar esse aço, por exemplo, martensítico, em uma dada temperatura diferente daquela. Isso no espaço é fantástico, né? Se eu quiser dar um choque térmico, se eu quiser ter uma têmpera numa peça no espaço, é muito interessante. Basta eu abrir a compota e deixar aqui no espaço alguns milissegundos, já posso fechar de novo, tá? E a peça já está resfriada. Então, é lógico que vão ter uma série de coisas para a gente aprender, tá? E é isso que é interessante. Porque outro dia eu estava dando uma aula e uma pessoa me perguntou assim: professor, eu ouvi falar que a física morreu. E, no entanto, a pessoa acabou de falar isso e falou assim: vida longa à física. O que ele quis dizer com isso? Eu falo, a primeira coisa que ele quis dizer, o que a gente fala para os reis. Né? Quando um rei morria, a pessoa dava notícia assim, né? O rei está morto. Longa vida ao rei, que ela pensando que já tem um próximo rei na linha de sucessão. Então, quando ela falou assim, a física morreu, ela quis dizer o seguinte: a física clássica, a mecânica clássica morreu. Longa vida a mecânica quântica. Tá? Então, quando a gente pensa assim, a metalurgia morreu, não estou falando que morreu, mas assim, a família do aço, a gente já conhece bastante o aço. Né? Lógico que tem muita coisa para aprender ainda, mas a gente conhece bastante. Mas quando você vira e fala assim, vamos fazer aço no espaço, na hora a gente já está pensando, longa vida ao aço, porque eu não vou ter oxigênio para enferrujar. Então, será que eu preciso fazer aço no espaço? Basta ferro fundido. Mas será que vale a pena fundir lá no espaço? Porque eu estou pensando que vai ter oxigênio lá, e às vezes nem vai ter esse oxigênio. Então, como você descreveu, às vezes já tem ligas de ferro e níquel direto no espaço. Então, já é outra metalurgia, já é outra ciência. Então, é tudo novo. Tá? E isso é que é o interessante, é isso que nos faz realmente ficar aí com os olhos brilhando, de ter a chance de levar um laboratório para lá, tá? E fazermos nossas experiências no espaço, porque podem ser completamente diferentes para melhor do que no planeta. Tá? Então, aí, ó, eu trouxe para vocês esse slogan de algumas companhias que estão buscando o desenvolvimento da mineração no espaço, e aí, François, fica à vontade para me parar de novo, tá? Alguns asteroides podem chegar a valer mais de 100 bilhões de dólares. Então, se você quer ser o único ou o primeiro trilionário do planeta Terra, o caminho é lá fora. Tá? Se você começar a minerar asteroides, você conseguirá ser o primeiro trilionário do planeta Terra. Tá? Então, não é mais especulação. As pessoas já fizeram contas em cima disso, a viabilidade já foi demonstrada, e aí nós vamos para o próximo W. Quem, então, está se preocupando com isso? Tá? Porque até o presente momento parece coisa de uma, duas pessoas, né? Coisa aí de autores. Será que tem pessoas que estão levando isso a sério? Eu queria mostrar para vocês que sim. E o primeiro local que eu quero mostrar para vocês é uma foto do centro da capital de um pequeno país, né? Que é Luxemburgo. Luxemburgo é quase que uma cidade apenas, mas isso é uma foto que eu tirei quando eu pude visitar Luxemburgo, e é um dos países que mais está se dedicando, que está fomentando a questão da mineração de espaço espacial, mineração de asteroides, é Luxemburgo. E eles estão colocando dinheiro, e eles querem, de fato, que a comunidade, a União Europeia, tenha cientistas minerando a Lua em 2025. E, para isso, Luxemburgo apenas investiu 25 milhões de euros num acordo de cooperação técnica. E eu vou falar daqui a pouquinho uma outra pessoa de Luxemburgo que está cada vez mais perto do Brasil, mas Luxemburgo foi um país que assim, saiu na frente, largou na frente de todos os outros. Luxemburgo falou, olha, eu não tenho mineração aqui, mas eu vou ter lá em cima. Tá? E eu vou para a Lua, eu vou para asteroide, ou eu vou começar na Lua e vou trazer asteroide para a Lua, isso não importa, vamos abrir um grande think tank, né? Vamos pensar fora da caixa, mas lá tem dinheiro, e isso aí é vital
para Luxemburgo se consolidar ou crescer. E, de fato, os caras lidam com tecnologia na sua gênese, no seu cerne. Luxemburgo é um país tecnológico e é um país muito tecnológico, isso é bem interessante de acrescentar, e eles sim querem estar lá para 2025. Então, guarde esse número de 2025, porque sai ele aí, ó, Donald Trump, e ele assinou esse ano, em 6 de abril, uma ordem executiva. Olha a cara das pessoas atrás do Trump. A única pessoa que não está rindo na foto é o próprio Donald Trump, né? Eu acho que ele não está rindo porque ele está assinando, acho que ele não conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque ele também estava sorrindo no momento que antecedia essa assinatura. Todos estão sorrindo, e vocês conseguem ver os logos nas camisetas, ou pelo menos nos agasalhos ali. A turma da NASA estava ali do lado dele, onde, quando ele assinou essa ordem executiva, ele está encorajando o uso de recursos espaciais. Então, basicamente, o Donald Trump foi o primeiro presidente a assinar um decreto regularizando mineração espacial. Então, isso é ficção científica. Tá, então o Trump acabou de assinar um decreto, uma ordem executiva de ficção científica. Então, vejam como é que a ficção científica está se tornando realidade. Eles convenceram o presidente dos Estados Unidos a assinar esse documento baseado em ficção científica, que eu acho que não é. Tá joia? Então, 6 de abril desse ano, ele assina. E ele assinou isso por conta do quê? Por conta da pressão internacional. Tá? Vejam o que aconteceu em maio. A China lança o Long March 5B, ou 5B, que é esse foguete chinês, que ele tem capacidade de fazer o quê? Ele tem capacidade de sair de órbita, ele consegue colocar satélites em órbita, mas ele consegue fazer o que outros foguetes já estão fazendo, que é ir e voltar sem perder seus módulos. Então, vejam que as grandes potências estão se mobilizando para isso. Por que isso tudo, pessoal? Porque os PGMs estão distribuídos basicamente em um lugar do planeta, que é em Bushwell, na África do Sul. Então, houve um momento na década de 50 para 60 que a África do Sul rivalizava os Estados Unidos em matéria de produção industrial, por conta do quê? Dentre outras coisas, da mineração. Depois ela caiu, ficou para trás, os Estados Unidos foi embora, decolou. A África do Sul não decolou. Mas, veja, nós dependemos da África do Sul para os PGMs. Então, quando a gente novamente vai lá para a ficção científica, eu acho assim, incrível como a gente tem algumas pessoas que elas são à frente, e totalmente à frente do seu tempo. Eu gostaria de contar um caso aqui bem rapidinho para depois entrar em outro. Eu não sei se vocês sabem desse caso, mas eu acho ele muito pitoresco, que a pessoa, o autor do Flash Gordon, a revistinha em quadrinho, que era muito comum na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, ele foi preso. Ele foi preso dentro do seu apartamento, ele foi torturado, e ele não entendia por que ele estava sendo torturado. E eles estavam acusando o autor, o escritor, de estar fazendo espionagem para a Rússia. E ele não entendia como, por quê. Porque ninguém dava para ele nenhuma informação, eles só apertavam ele perguntando por quê, para quem, quanto que você já mandou. E eu não sei de nada que vocês estão falando. E depois de algum tempo, eles começaram a ver que ele de fato não sabia. Tá? Ele não estava entendendo que ele estava sendo torturado. Mas estava sendo torturado dentro dos Estados Unidos. Tá? Então a tortura aconteceu em solo americano. E a pessoa era um cidadão americano. Um cidadão americano torturado, branco. Tá? Porque a gente sabe que cidadãos de etnia diferente da branca foram torturados nos Estados Unidos, enfim. Mas ele era branco. Tá? Então, para contextualizar a situação, então nós falamos de um cidadão americano sendo torturado em solo americano e uma figura pública, que era um escritor. E aí ele começou a entender, eles começaram a falar com ele, e o que estava acontecendo era o seguinte: os designs de satélites e de naves que a NASA estava propondo eram muito semelhantes, muito parecidos com as invenções dele para a revistinha Flash Gordon. Então, ele estava ou inspirando, ou ele estava pensando igual os engenheiros da NASA no que tange aí a propor as suas naves. E ele foi torturado por isso. Eles estavam acusando ele de espionagem industrial. Então, como aconteceu isso com ele, aconteceu com outro escritor também de revistinhas em quadrinhos, que foi o Stan Lee. O Stan prognosticou muitas coisas. O Stan tirou coisas assim da cabeça dele que hoje a gente vê que faz sentido, né? E o Stan já tinha proposto essa questão de irmos para o espaço antes de começarmos, de fato, a olhar o espaço como sendo uma nova fronteira mineral. O espaço nosso hoje é um espaço geológico. E o interessante é que
as coisas que apareciam lá na ficção científica, nas revistinhas em quadrinhos, acho que todo mundo lê aquilo, pelo menos os cientistas lerem aquilo no passado e hoje se tornarem cientistas, a gente acha que isso é natural, você vê, mas isso é normal, né? E não era. E aí hoje está ficando cada vez mais difundido. Tá? Então, vocês vão ver os saltos que a gente já conseguiu alcançar. E aqui André, eu trouxe... Oi, professor. Mais uma pergunta aqui, o Neto. Diga. Ele pergunta o seguinte: existem possibilidades de impacto ambiental sideral, por exemplo, ao exaurir um meteoro ou a Lua, né, já pensando na mineração lunar, existe a possibilidade disso afetar o equilíbrio no espaço? Bom, vamos lá, Neto. Boa pergunta, tá? Legal a sua pergunta. Eu vou mostrar para você que as órbitas dos corpos celestes que a gente está falando, seja dos meteoritos, dos asteroides, elas são órbitas que elas têm pouquíssima influência com os grandes corpos celestes, né? E aí, por grande, eu quero dizer os planetas que estão aqui no sistema solar. Então, não teria problema. Bom, tem algum problema em pegar um meteorito e trazer direto para a Terra? Tem, porque a gente sabe que alguns cometas levam compostos orgânicos na sua cauda. Então, o cometa, ele normalmente é composto por gelo e ele pode, sim, estar trazendo na sua cauda aí compostos orgânicos que podem, eventualmente, se ativarem na nossa atmosfera. Essa é até a motivação de uma teoria chamada panspermia. E aí, infelizmente, a gente acaba batendo aí naquelas ideias aí de religião e tal. E, por favor, eu acho que a gente não deveria entrar nos temas muito religiosos no momento, não, mas uma teoria que ela é tida como sendo plausível para a disseminação da vida ao longo de todo o universo é a panspermia, ou seja, esses corpos celestes, eles atingem um planeta e ao atingir um planeta, ele acaba ejetando material daquele planeta. A Lua é uma ejeção do planeta Terra, tá? E que ficou retida aqui na nossa órbita. E aí foi ganhando forma, porque ela tem espinha, ela foi girando, e aqui ela ficou. Mas o que acontece? E se ela tivesse sido perdida? Nós sabemos que a Lua está se afastando do planeta Terra, mas imagine que ela tivesse sido ejetada e fosse embora. Ela podia estar levando um pouco de vida da Terra, ela podia estar levando um pouco de material orgânico do planeta. Tá? Então, eu não estou falando de design inteligente, pelo amor de Deus, tá certo? Não é isso que eu estou defendendo ou propondo, mas a teoria da panspermia, que também não é a teoria lá do Ridley Scott, do Aliens, que desce aí um criador e dissemina a vida em planetas, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de quê? De fenômenos que a gente sabe que acontecem, são fenômenos reais, que é colisão. Tá? Então, um meteorito colide com o planeta, um asteroide colide com o planeta, arranca um pedaço desse planeta, a colisão é inelástica, e ele leva com ele um pouco de matéria orgânica. Tá? E se essa matéria orgânica vai achar algum outro ambiente para se fixar e lá vai proliferar, a gente não sabe ainda, tá? Mas é possível. Então, faz sentido pensar aí de novo em trazer alguma coisa para a Terra e vir um patogênico junto e vir alguma doença junto, até faz. Tá? Então, isso a gente tem que pensar assim. Do ponto de vista de meio ambiente, vamos pensar assim, estritamente o que a gente chama de meio ambiente hoje. A gente pensa em meio ambiente ligado à vida. Então, se a gente vai para Marte e chega lá não tem vida, eu posso poluir Marte? Posso. Eu posso tornar Marte um ambiente inóspito para a vida humana. Tá? Então, está tendo poluição em Marte? Poderia estar. Mas tem alguma coisa que vai ser impactada por aquela poluição lá? Não, então não é poluição. Tá? Agora, vamos pensar a seguinte coisa. Ó. Imagina que a gente chegou em Marte e nós mandamos uma missão para lá e a gente chegou em Marte e não tem nada vivo. Mas a gente faz alguns buracos e a gente vê que existe vida em Marte no subsolo. Tá? Existem sistemas de cavernas ou galerias, não sei agora, mas existe vida no subsolo de Marte. Tá bom? Vou citar Júlio Verne de novo. Então, imagina que a gente faça uma viagem ao centro da Terra, mas uma viagem ao centro de Marte, e lá possui vida. Só que aquela vida lá de Marte ela é diferente da nossa. Ao invés de ter sido uma vida criada do carbono, igual a nossa, ela foi criada pelo seu irmão gêmeo silício. E ao invés de respirar oxigênio igual a gente respira, vamos supor que eles respiram outro elemento químico lá, enxofre. É um exemplo, tá? Então, a atmosfera é extremamente nociva para nós. Beleza? Mas é uma atmosfera que eles estão habituados a viver com ela, é a atmosfera deles. Aí nós vamos para Marte com aquela ideia assim, eu vou terraformar Marte. O que é essa ideia? Eu vou transformar Marte numa nova Terra. Eu vou começar a colocar colônia de algas, de micro-organismos, e eu quero transformar Marte, eu quero criar uma atmosfera oxidante em Marte, e eu quero mandar o ser humano para lá daqui a 100, 200 anos. Ao fazer isso, ao mudar a atmosfera de Marte para uma atmosfera parecida com a Terra, eu vou matar todo mundo que já existe lá.
Bom, isso é impacto ambiental. Para eles, para a gente não. Né? Então, veja, eu vou achar que eu estou melhorando Marte, mas eu estou matando um tanto de gente. Então, eu acabo voltando àquelas discussões lá do descobrimento da América, onde eu enfileirava os nativos e falava para eles assim, ó, beija a cruz ou morre. Mas se beijar a cruz, você pega doença, você pega gripe, você pega as doenças nossas, europeias, e se você não beijar a cruz, se você não se converter, se você não abdicar da sua religião, do seu modo de vida, eu te mato. Então, assim, nós não gostaríamos que isso acontecesse. Tá? Hoje, o que eu posso te falar é o seguinte, nós não temos nenhuma evidência de algum impacto nocivo ao sistema que vamos habitar nele, ou que nós vamos coexistir com ele, fazendo a mineração espacial. Mas nós vamos precisar começar para ver o que vai acontecer. Então, eu preciso que a roda comece a girar para os problemas aparecerem. Tá? Nós estamos cuidando de outros problemas ainda. Espero ter respondido aí. Opa! Tem mais duas perguntas aqui, as duas vindo lá depois da muralha, né? Depois lá do norte, né? Do Amapá. O Pádua, ele pergunta o seguinte, se existe algum estudo, né, dessas leis físicas que atuam na Terra, que muito provavelmente não atuariam no espaço, mas que pudessem influenciar na extração dos minerais. Né? Alguma situação especial que nós temos aqui na Terra, como, por exemplo, o oxigênio, né? Ou alguma coisa como, sei lá, a gravidade, né? Que está mais para dentro das leis físicas, que acontece aqui e que não acontece no espaço, que poderia influenciar. E aí, emendando também a pergunta, né, que eu acho que é pertinente, do Moacir, ele parabeniza também, assim como o Pado, pela apresentação, e ele diz o seguinte, o que é que se tem ventilado sobre técnicas de enriquecimento, redução de massa ou pré-concentração para a expedição dessas massas de asteroides para a Terra? Né? Boas perguntas. Um grande abraço aí, Pado, abriu sua câmera aí, ó. Um prazer, uma satisfação em revê-lo, tá? Estava conosco lá na primeira apresentação também em 2018, veio a evolução, né, Pado? 2019. Obrigado, 2019, lá em Marabá. Então, deixa eu tentar lembrar aqui das perguntas, ver se eu consigo responder as duas de uma vez. Pablo, seguinte, nós temos aí 5 forças fortes da física. Desculpa, eu estou num ambiente ruidoso, gostaria de estar na estação espacial nesse momento, mas não me encontro lá, eu me encontro em Catalão, o ambiente aqui é ruidoso. Mas vamos lá, quando a gente faz hoje a síntese de ligas, eu estou pensando em ligas metálicas que vão possuir magnetismo, tem hora que eu estou no laboratório sintetizando a liga e eu tenho um alinhamento magnético, né, dos nossos domínios magnéticos. Por quê? Porque eu estou num planeta que tem campo magnético. Então, veja, se eu quisesse fazer uma liga metálica sem campo magnético nenhum, sem alinhamento nenhum, é difícil, tá? Porque na hora que eu estou refrigerando a liga metálica, ela acaba por se alinhar com o planeta. Então, como que eu vou fazer para fazer uma síntese sem ter essa força forte da física, tá? Ou essa força física atuando na minha liga? No planeta Terra complica a minha vida. Tá? Aí vou pensar em outra, eletrostática. Por mais que eu queira fugir dele, e eu sei que campo magnético a gente não tem blindagem, mas campos elétricos e eletrostáticos eu posso até criar uma blindagem, apesar que eu acabo gerando um outro campo, né? No espaço, eventualmente, eu não teria. Agora, quando você me pergunta o que eu vou ter no espaço que eu não tenho aqui, raios gama. Eu tenho radiação no espaço que eu tenho aqui escudos que me auxiliam contra ela, né? Então, veja, voltando de novo aqui as revistinhas em quadrilha, né? Quando a gente tem o quarteto fantástico sendo gerado pela radiação gama, pelos raios cósmicos, nós não temos como utilizá-los hoje para siderurgia. Vou pegar esse material aqui nesse cadinho, vou colocar aqui do lado de fora e vou deixar os raios cósmicos fazerem o trabalho deles de fazer uma síntese metálica, ou fazerem, por exemplo, a fundição dessa peça para mim. Eu não preciso fazer nada, esse raio cósmico já faria para mim. Eu não tenho como fazer isso aqui no planeta, mas no espaço eu tenho. Então, o que eu entendo como sendo vantagem? Nós vamos poder utilizar fontes de energia que nós não podemos usar hoje em dia, e nós vamos poder tirar ruídos, backgrounds, que estão embutidos em toda a nossa ciência. São eles, o que nós já falamos, né? Nitrogênio, o oxigênio, tá? O próprio enxofre. Por outro lado, temperatura. Tá? A gente sempre tem uma certa temperatura. Nós nunca trabalhamos com delta T's aqui abaixo de temperatura ambiente, pelo menos não normalmente, e lá em cima eu vou conseguir trabalhar com isso, e eu vou ter raios cósmicos que eu não tenho aqui no planeta Terra. Né? Então, Moacir, vamos lá. O pessoal não está abrindo isso ainda. Tá? Então, é uma caixa preta ainda.
sobre assim, ó, você vai para o espaço, você vai minerar o espaço, mas explica para mim qual máquina você vai usar, qual equipamento você vai utilizar. A gente tem algumas ideias, né? Como, por exemplo, nós vamos precisar de gravidade. Como é que você faz gravidade no espaço? Ó, se vocês assistirem um filme muito legal chamado 2001, Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, vocês vão ver que para fazer gravidade artificial basta você rotacionar em torno do seu eixo próprio. Então ele propõe lá, na década de 70, me parece, fazer a nossa estação espacial na forma de um anel, e esse anel gira em torno do seu eixo próprio. Tá? Então, ao girar a 9,81 metros por segundo ao quadrado, a gente prega nas paredes externas do anel e temos a gravidade artificial. Tá? Então, a nossa estação não pode ficar parada, ela está em movimento. E ao reproduzir essa gravidade, a gente consegue já técnicas de separação mineral. Tá? E aí, assim, se eu não vou ter ser humano lá dentro daquela estação espacial, para que eu vou me limitar a 9,81 metros por segundo ao quadrado? Por que eu não boto para rodar isso aí a 35 metros por segundo ao quadrado, a 50 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 5G? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a força G, eu aumento a propriedade diferenciatória entre duas fases minerais, vamos chamar assim, duas fases metálicas, que é a massa específica, e aí eu separo, por exemplo, o ródio, que tem massa específica 12,4, do ferro, que tem massa específica aí, óxido de ferro na faixa de 5, o aço vai estar na faixa de 7,7, 7,75, em alguns casos 8, mas 12,4 para 8 eu separo. Né? Então, concentradores aí centrífugos vão ser utilizados, concentradores que eu posso tirar a água do processo, eu tenho uma grande gama de equipamentos para concentração, para purificação mineral, que utilizam um meio fluido para trabalho, e eu quero sair fora de todos eles, né? Eu não vou trabalhar com meio fluido lá, ou o meio fluido que eu vou utilizar lá vai ser algum tipo de gás, e algum gás que eu consigo passar por um sistema de purificação e recircular. Tá? Então, nada impede que eu pegue, por exemplo, um pedaço do meu meteorito que vai ter água, vou quebrar aquele meteorito lá em oxigênio e hidrogênio, como eu não vou ter uma fagulha nem nada, eu posso pegar o oxigênio e estar utilizando ele como meio fluido. Tá? Então, eu acredito muito no ore sorting, que é a separação dos minérios através de alguma propriedade visual, pode ser o infravermelho, pode ser ultravioleta, pode ser os raios cósmicos, deixar passar raio cósmico, e de acordo com a interação diferenciada entre uma fase A e uma fase B com raios cósmicos, eu separo para a direita ou para a esquerda. Então, essas técnicas eu acho que elas vão emplacar, mas a gente vai acabar desenvolvendo outras técnicas. Por quê? Aquilo que eu acabei de falar com o Pablo. Nós fazemos separação magnética no planeta Terra, nós fazemos separação eletrostática no planeta Terra, mas essa separação eletrostática, em particular, para que ela aconteça, o material tem que estar seco. Isso é a primeira coisa, fundamental. Separação eletrostática em presença de água não existe. Aí eu pego um minério que vem com umidade normalmente inerente ao mesmo, entre 8% e 12%, e eu tenho que gastar um dinheirão para secá-lo. Tá? E no espaço eu não tenho esse problema. Então, se eu já pego um minério no espaço seco, e eu vou mostrar para vocês a Lua, especificamente para isso, eu separo o titânio da Lua através da separação eletrostática, que é o único insumo que eu preciso ter para fazer essa separação e purificar titânio na Lua: eletricidade. Tá? E aí eu vou falar para vocês daqui a pouco os nossos desafios. Né? Mas se eu tiver eletricidade, eu produzo titânio na Lua. Tá bom? Então veja que tem vários equipamentos que servem para isso sim, tá? Que se prestam para isso. Mas estamos aqui para inventar outros. Aí é por isso que somos cientistas. Né? Temos que fazer a nossa ciência pensar agora nessa nova realidade. Tá? Pessoal, eu acredito que você sabe, tem conglomerados japoneses que estão tentando fazer hotéis submarinos. Então, você vai pagar lá para ficar hospedado a 400 metros de profundidade, a 500 metros de profundidade. Então, tem pessoas que estão querendo que a gente vá morar no subsolo, antigas minas subterrâneas e assim por diante. Eu acredito piamente o seguinte, que o que mais importa para a gente na ciência hoje é a pluralidade. Então, eu não estou falando assim, vamos para o espaço e pare de fazer mineração na Terra. Não, sou contra. Nós temos que continuar fazendo mineração no planeta Terra, aprender com o planeta Terra para aprender com o espaço, e ao aprender no espaço, melhorar no planeta Terra. Então, uma mão lava a outra. Então, eu acho que a gente tem que colonizar o espaço, a gente tem que colonizar a Lua, a gente tem que colonizar as fossas marianas, a gente tem que colonizar o mar, o oceano, até porque à medida que a gente começa a fazer isso, a gente começa a poluir menos esses outros ambientes. Tá? Então, uma tecnologia não mata a outra, uma concilia com a outra. Só para voltar um pouquinho na pergunta do Pablo,
Pablo, a NASA mandou uma sonda para Júpiter. E a NASA queria que essa sonda, mandou agora esse ano, queria que essa sonda coletasse o máximo de informação possível antes de ser destruída. Aí a pergunta é, vai ser destruída por quê? Por conta da atmosfera de Júpiter. Então, nós não temos hoje, no planeta Terra, nenhum material, olha bem, nenhum material que suporte a atmosfera de Júpiter. Então, essa sonda ela foi feita em titânio, e vigas de titânio, e ela foi ensaiada no planeta Terra, e ela suportou a mais alta pressão que a gente conseguia exercer sobre a peça no planeta Terra. Mas nós não temos nenhuma máquina em nenhum laboratório do planeta Terra que consiga fazer a pressão equivalente a 1/1000º da pressão de Júpiter. Então, veja a sua pergunta sendo respondida de outra forma. O que nos espera lá fora? Outra vida, outra realidade. As nossas naves não servem, os nossos submarinos não servem, o nosso aço não serve. A nossa ciência está engatinhando para isso. Então, nós só vamos saber, de fato, os desafios lá de fora à medida que a gente começar a ir lá para fora. Como os grandes navegadores só souberam a complexidade de atravessar o Atlântico, de atravessar o Cabo das Tormentas na medida que se lançaram no infinito. Então, nós vamos ter que nos lançar. E à medida que a gente começa a nos lançar, a gente vai começar a saber os problemas e aí, sim, temos ideias para contorná-los. Tá? Mais alguma pergunta aí, Francioli? Como é que nós estamos? André, a gente tem mais duas perguntas aqui, né, do José Carlos, mas eu acredito que talvez você vai acabar respondendo ela um pouquinho mais para frente. Ele diz o seguinte: existe um programa de colonizar com humanos Marte, né? A escassez de água ela não pode inviabilizar. E outra coisa, a NASA está pensando nesses colonizadores como vetores para realizar a mineração lá, né? E a outra também é do Ramon, né? Eu acho que talvez ela se complemente aí. Ele coloca o seguinte: quais são os principais desafios técnicos e econômicos para a viabilidade de projetos voltados à mineração espacial? Né? Então, a gente tem duas situações aí. Primeiro, a colonização de Marte, né? a possibilidade de inviabilização por escassez de água, né? E se esses astronautas eles estariam indo para lá para fazer, às vezes, de mineradores, né? E, no caso, quais seriam os principais desafios técnicos e econômicos para esses projetos de mineração espacial? Zé Carlos, eu respondo sua pergunta daqui a pouquinho. Fica ligado, vou falar de Marte, tá? Vou falar bastante coisa de Marte, mas espera um pouquinho que eu volto com sua pergunta, cenas dos próximos capítulos. Com relação ao Ramon, um grande abraço aí para o Ramon, aluno aqui do nosso laboratório também. Ô, Ramon, vamos pensar a seguinte coisa: vamos pensar que a gente quer fazer uma mineração aqui no planeta Terra, tá? No nosso pequeno planeta azul, e digamos assim, nós descobrimos uma área com potencial para metais do grupo da platina na Amazônia. Beleza? E isso é real, tá? Então, tem lá minerais, só que eu não tenho dinheiro para começar essa mineração. Mineração, ela é cara. Por definição, a mineração bem feita precisa de alto investimento. Só que, no planeta Terra, se eu for lá, fizer uma pesquisa mineral bem feita, fizer a cubagem do meu depósito, ou seja, eu tenho uma noção de quanto que eu tenho, dos teores que eu tenho, eu apresento esse relatório para um board, para um comitê, e eu bato na porta dos caras e falo que eu tenho aqui, então, uma área com potencial de 20 milhões de dólares, e para isso eu preciso de 5 milhões de dólares, a ser pago, então, de volta para vocês com uns juros aí de 10% ao ano. Então, me dá dinheiro, eles falam, tá aqui, vai ser minerador, meu filho, que a gente sabe que mineração é importante, tá? Aqui o dinheiro, vai lá e tira esse minério lá e paga para a gente no futuro. Agora, veja, na hora que eu faço esse mesmo aporte, com o mesmo material, para o mesmo board, e falo para ele assim, só tem uma diferença: o meu material não está na zona indígena, tá? Não está. Segunda diferença: o meu material não está na floresta tropical, a mais importante do planeta, não está. Não está no pulmão do nosso planeta. Terceiro, não tem nenhum problema de embargo legal, nem de embargo ambiental, nem de embargo social. Tá? Essa área é uma área deserta, não tem nada vivo, ninguém vive lá, é uma zona de ninguém. Não tem violência, não tem invasão, não tem zona de guerra próxima, não tem nada, tá? E para melhorar minha vida ainda mais, tá certo? Não é 20 milhões, mas é 20 trilhões de dólares, tá certo? E eu tenho aí, por exemplo, esses 20 trilhões em 5 anos de exploração. Você está esperando o quê para fazer essa lava para começar? Não, eu preciso de dinheiro.
Eu vou ganhar 20 trilhões, mas eu quero só um empréstimo de 1 trilhão, 20 avos. Aí fala, não, tu só fala para a gente onde que fica esse depósito, fica lá em cima. Aí fala, não, não empresta esse dinheiro. Por quê? Porque ninguém fez ainda. Então, veja, Ramon, na hora que uma pessoa trouxer material de lá e começar a falar, tá vendo que ó, eu consigo entregar, ó, eu consigo fazer esse delivery, eu entrego o minério de um lado para o outro. Aí pronto. Tá? Aí vai começar o canal fluir dinheiro, porque está fluindo minério, está fluindo recurso. Então, vamos só voltar atrás e vamos pensar um pouquinho, tá? Para pensar na seguinte situação, Ramon. Para escoar toda e qualquer produção, eu tenho que usar cavalo. Tá? Vamos pensar que a gente voltou para a era da tração animal. Então, para eu sair do Amapá, que o Francioli brincou que está além da muralha, né? Aí uma referência aí. Eu vou pensar que é uma referência ao Muro de Adriano e não ao Game of Thrones. Mas vamos lá. Tá além da muralha. E para trazer ele aqui para Goiás, eu demorava aí, meses. Eu trazia poucos quilogramas, porque eu tinha que depender de cavalo para isso. Então, não tinha como eu trazer um minério de Roraima para Catalão, não faz sentido. Era mais interessante eu procurar um substituto em Catalão e acabou. Usa o substituto, ponto. Mas aí o pessoal começou a precisar de ferro. Começou-se a atrelar o índice de crescimento de uma civilização através do consumo de cimento e de aço daquela civilização. Então, se você consome muito cimento e aço, você está se desenvolvendo, você está se industrializando. Você consome pouco, você está ficando para trás. E aí vem a pergunta, mas tem ferro para todo mundo no mundo inteiro? Não tem. Existem alguns depósitos anômalos de ferro. O Brasil, por exemplo, é abençoado nisso. A China também tem, a Índia também tem, a Austrália também tem, mas em teores diferenciados, mas tem. E aí nós começamos a ver o seguinte, que valeria a pena tirarmos as montanhas de Minas Gerais, tá? Concentrarmos as montanhas de Minas Gerais e levarmos as montanhas de Minas para o Espírito Santo e do Espírito Santo para a China, para o resto do mundo, seja, de trem de Minas Gerais para o Espírito Santo, seja através de mineroduto, ou seja, vou mandar bombear água e minério de ferro de Minas Gerais para o Espírito Santo, para depois cair aí nos modais navais, né, nos modais aí que vão escoar minha produção de larga escala para a China e demorar aí 3 meses, por exemplo, um navio de minério sair do Brasil e chegar na China. E hoje vale a pena. E é uma commodity que vai estar aí a $80 a tonelada. Veja, $80 a tonelada. Então, nós estamos falando de uma commodity que custa aí centavos de dólares o quilo. Eu acabei de mostrar uma commodity que custa $400 mil o mesmo quilo. Então, o que está faltando? Está faltando bem pouco. Tá? Porque antes o pessoal tinha muito medo de colocar dinheiro nisso e, eventualmente, vir um maluco aí e começar uma guerra espacial. Né? Tanto é que os Estados Unidos tiveram um programa Star Wars na época lá da administração do Ronald Reagan, mas agora as coisas estão se consolidando e o Trump assinou. Quem quiser está aqui, tá aqui, a ordem executiva pode minerar o espaço. Luxemburgo e outros países ficaram putos com essa ordem dele, mas enfim, a ordem existe, está liberado. E aí a SpaceX, a Deep Industry e várias outras estão rindo uma orelha a outra porque elas têm uma ordem executiva do presidente falando que pode minerar o espaço. Então, está faltando só os grandes investidores, os stakeholders, os grandes players do que tange dinheiro, falarem assim, olha, isso aí é legal, está aqui o dinheiro, vai lá. Tá? E nós vamos sim. Tá bom? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho uma coisa legal que vai melhorar isso aí ainda mais. Então, voltando aqui a quem está envolvido nisso, olha o que aconteceu essa semana, está acontecendo ainda hoje terminando esse encontro, aconteceu o 4º Fórum Brasileiro da Indústria Espacial. Então, veja, para quem está ouvindo de mineração espacial hoje pela primeira vez, já está tendo o 4º Fórum. Então, tem 4 anos que os caras estão conversando sobre indústria espacial brasileira. E nesse fórum houve um painel, esse está escrito em branco aí para vocês, onde nós tivemos a discussão do quê? Mineração espacial. Foi ontem. Tá? Mineração espacial. E aí, nesse painel, a chamadinha era essa daí, ó. Mais de 170 bilhões de euros de lucro até 2045. Ou seja, em 20 anos, os caras querem lucrar 170 bilhões de euros. Em 20 anos. Então, eu vejo que quando a gente divide isso aí por 2, para ver quanto que é por ano, nós estamos com uma cifra de mais ou menos 8 bilhões de euros por ano. Então, realmente, é outro nível. Tá? E aí, quem estava presente?
Estava presente o Caio Acierno, da iSpace, dos Estados Unidos, já a segunda participação do Caio esse ano no Brasil com discussões de mineração espacial, porque a Agência Espacial Brasileira, a AEB, fez um evento há uns 2 meses atrás, mais ou menos. Inclusive, um grande abraço aí aos amigos do IBRAM que estavam presentes e acabaram citando eu e o professor Tony, lá da USP. Um abraço também para o Jorge de Tony, que está conosco nessa empreita de mineração espacial também. E foi falado aí sobre a possibilidade do Brasil entrar nessa vertente. E estava presente também essa mesma pessoa, o senhor Matias Link, que é da Agência Espacial de Luxemburgo, a LSA. Né? Então, LSA. E o Matias, ele é um entusiasta de ter o Brasil participando com aquilo que a gente faz de melhor. Nós sabemos fazer mineração. A América Latina faz mineração. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas falas, tá, dessas pessoas no evento de ontem. Esse evento aconteceu ontem à tarde. Tá? Então, veja, ó, o Caio falou a seguinte coisa: existe uma visão em comum, e essa visão mundial é de ter 1.000 pessoas trabalhando e vivendo na Lua em 2040. Tá? Tem um deadline menor, daqui a pouco você vai entender o que é o 40. Então, a primeira missão é 22, depois é 23, aí ele não falou, mas tem a missão de 25, tá bom? Eu vou mostrar o slogan dela daqui a pouquinho. E aí ele virou e falou o quê? Nós queremos a América Latina conosco. Por quê? Porque vocês sabem fazer mineração. O peruano, o chileno, o brasileiro, nós somos povos minerais, tá? Ou mineradores, por definição. Eu, quando pergunto assim, de onde você é? Eu falo, sou de Minas Gerais, né? Mas você é o quê? Eu sou mineiro. Eu falo, você é o quê? Eu sou mineiro. Não, eu quero saber o seu ofício, eu sou mineiro. Eu quero saber onde você nasceu, eu sou mineiro. Então, quando eu nasci, eu ganhei 2 profissões, né? Eu ganhei a profissão de mineiro porque eu nasci em Minas Gerais. Eu ganhei a profissão de cortador de pau-brasil, porque brasileiro é a pessoa que tem como ofício cortar pau-brasil. Então, eu tenho 2 ofícios, né? Eu sou brasileiro, cortador de pau-brasil, e sou mineiro, por definição. Então, brincadeiras à parte, nós somos um povo com viés mineiro. Então, nós temos que sim entrar nessas novas iniciativas, porque nós vamos estar mostrando para um povo que também tinha esse viés mineiro, mas que ficou para trás há 100 anos, 200 anos, ou até menos 50 anos, porque eles abriram mão da mineração, como que se faz mineração hoje em dia. E aí eu trago para vocês aqui, ó, uma mensagem do Gustavo. E o Gustavo, ele trouxe uma mensagem aqui fantástica da Vale, porque eu já tive a oportunidade de falar para a Vale sobre mineração espacial algumas vezes, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Ele falou assim, ó, nós estamos tentando traduzir para os profissionais da mineração, olha que legal o que ele falou, hein? Em relação às nossas estratégias como companhia, como podemos inserir o assunto da mineração espacial na nossa agenda? Ou seja, a Vale já está conversando sobre mineração espacial. Isso é importantíssimo para nós brasileiros. E vale salientar, vale, né, que hoje a Vale não poderia estar de fora quando você pega o projeto S11D, né, um projeto com alto nível de automação, que seria basicamente um modelo que se iniciaria, né, os trabalhos de mineração espacial. Né? A Vale, ela tem muito a ensinar, tá? A contribuir. E, por exemplo, ó, eu sou fã, fazer aqui o jabá, não ganho nada por isso, acho que deveria, mas não ganho nada. Eu sou fã de uma empresa de automação chamada ABB. Tá? A ABB, ela tem site, tem vários vídeos de automação. Eu falo há mais ou menos 15 anos da aproximação da ABB, sueca, com a mineração. E ano passado a Vale assinou um protocolo de cooperação com a ABB exatamente por S11D. Ou seja, a ABB está no Brasil com a automação para mineração junto da Vale. Então, veja, se a gente não tiver um ambiente para treinar os nossos protótipos, nós vamos errar e vamos errar feio. E a Vale pode ceder esses ambientes. A Vale tem mina subterrânea, a Vale tem mina céu aberto, a Vale tem um monte de coisa que a gente pode utilizar como nosso laboratório piloto para depois mandar para o espaço. Tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho alguns carros, alguns rovers. Para que fazer esse treinamento do rover num ambiente que não é de mineração? Bota eles para rodar nas minas da Vale. Tá? Quer ver se esse negócio aguenta o tranco? Bota lá em Carajá por 3 meses, tá? Debaixo de chuva, de sol, de lama. Põe para rodar lá mesmo, vamos ver se aguenta. Ah, mas isso aqui vai ter inteligência artificial. Beleza, põe lá em Carajá 3 meses rodando sozinho lá e vamos ver se sua inteligência dá conta. Ou seja, precisa treinar a rede? Treine aqui conosco.
tá? Traz para o Brasil, a gente treina. Pessoal, lembrem das tecnologias que nós temos com plataformas de petróleo. Vamos botar esses sistemas do espaço aqui, tá? Vamos treiná-los aqui. Deu certo, manda para o espaço. Plataformas de petróleo que são ambientes extremamente inóspitos, né? Exatamente. Exatamente. De novo, se a gente for pensar que a plataforma de petróleo pode ser utilizada para treinamento dos astronautas, por que não utilizá-la para treinamento das inteligências artificiais? Acho que faz todo sentido. Por último, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, algumas das coisas que nós, como pesquisadores, temos feito. Tá? Então, aqui eu trouxe 3 recortes de palestras sobre mineração espacial que eu acabei ministrando. Uma que foi no Interconnect Mining, outra que foi no Vacina Web, que também foi do pessoal lá de Marabá, e a outra foi o Dia do Geólogo 2020 da Vale. Você pode olhar que o último da lista sou eu. Então, quando eu vi aquela fala do Gustavo, achei muito legal, porque eu fui convidado pela Vale para que na comemoração do Dia do Geólogo eu falasse um pouquinho sobre mineração do espaço. Tá? Então, a Vale está, sim, se dedicando ao assunto. Não sei dizer a velocidade que eles estão se dedicando a isso. Tá? E aí, qualquer coisa que eu falasse aqui seria especulação, então eu vou preferir não falar. Mas eu sei que eles estão, sim, e o Gustavo falou isso abertamente, né? Eles estão, sim, se dedicando a isso. Então, a próxima W da lista, nós já vimos que tem vários players envolvidos com isso. Né? Então, agora, onde? Onde você quer minerar, André? Então, primeira coisa, ó, nós temos pelo menos 3 tipos, grandes tipos de corpos celestes, de asteroides que nós temos, é o C, o S e o M. Tá? E esse nome é de acordo com a sua composição. Então, C para aqueles que são carbonáticos, o S para os silicáticos e o M chamados de metálicos. E todos eles são importantes e interessantes para a gente. Mas os carbonáticos ou carbonáceos, eles são 75% dos asteroides conhecidos, então eles são os mais abundantes e eles têm água. Então ele é bem interessante para mim por conta desse insumo. Já os silicáticos, que são 15%, eles têm PGMs. Tá? E os metálicos, esses aí são muito interessantes do ponto de vista econômico. Tá? Eles vão ter o níquel, o ferro, cobalto, que aí pode ser utilizado como combustível para mim também, mas eles têm os PGMs. Então eu trouxe algumas fotos aqui para a gente ver, só a questão aqui de tamanhos. Então, enquanto eu tenho aqui alguns S's de tamanhos menores, eu tenho alguns M's metálicos que são maiores até que esse. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, asteroides M, asteroides polimetálicos, que chegam a ser 10 vezes maiores do que os S, do que os silicáticos. E silício nós temos muito no planeta Terra. Né? Silício não é tão problemático para a gente assim, mas esses M's são muito interessantes. Então veja o seguinte, pessoal, nós temos asteroides igual esse aqui, o Cleópatra, 216 Cleópatra, que ele tem 217 por 94 por 81 quilômetros. 81 quilômetros é uma extensão considerável para uma mineração. A gente não tem nenhuma mineração no planeta que tem uma extensão de 81 quilômetros. Então, isso aqui é gigante para uma mina. Tá? E isso é interessante para a gente, por quê? Porque uma fatia dele de 500 metros, agora 500 metros para mineração, isso é tranquilo. Tá? 500 metros consegue ter 1,5 vezes, ou seja, 50% a mais que todos os PGMs contidos no planeta Terra. Ou seja, essa tira de 500 metros tem 50% mais daqueles elementos que eu mostrei para vocês, ricos, do que o planeta inteiro. Então, vale muito a pena considerar. Tá? E aí nós temos cerca de 16 mil corpos que são chamados de Near Earth Objects, ou seja, objetos próximos ao planeta Terra, que é o caso desse aí, tá? Que é um cometa, não é um asteroide, mas esse aí é o 67P, o Shirmov. E eu trouxe um videozinho aqui para a gente ver. Ó. Esse é o cinturão de asteroides. Então, nós temos ali Júpiter, Marte, a Terra e Vênus. E os corpos não estão em escala, tá certo? Mas no grande cinturão de asteroides, nós temos mais de 750 mil asteroides. E aí, com 1 quilômetro de diâmetro, nós temos até mais de 100 quilômetros de diâmetro. Mas o que interessa para a gente são alguns desses. E aí eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Ah, desculpa que temos outra interferência passando. Olha esses 3, ó. Então, vejam o seguinte, pessoal. Nós temos cerca de 1.500 NEOs que têm as órbitas desse tipo aqui, ó. Órbitas muito próximas a nós. Tá? E elas são próximas o suficiente para nos motivar a mandarmos sondas até lá e tentarmos coletar amostras. Por exemplo, essa aqui
é a Rosetta, que ela aterrissou naquele cometa, no Philae, né, Desculpa, o cometa aqui era aquele mesmo que eu mostrei para vocês antes, que era o 67P, o Shiro 9, e isso aconteceu em 13 de novembro de 2014. Então, nós já conseguimos, sim, sincronizar o envio de uma sonda para colidir com o cometa, para aterrissar no cometa, e esse ano nós conseguimos um fato ainda mais inusitado. Tá? Se antes a gente só queria colocar uma sonda lá, esse ano a gente tentou fazer uma coisa além. Nós pegamos esse cara aqui, tá? E sempre que vocês virem esse triângulozinho ali, ó, esse aí é o símbolo de um grupo de pesquisas da NASA, que é o grupo chamado OSIRIS-REx. E OSIRIS-REx, eles se dedicam a estudar um asteroide que é chamado Bennu, esse é o nome dele. E eles fizeram, a primeira coisa foi esse mapeamento aqui. Tá? Então, o que a gente faz no planeta hoje, que é voar drones e mapear, eles fizeram a mesma coisa em Bennu. Para vocês terem uma ideia, quando nós vamos fazer um trabalho em campo, tá, para vermos o potencial de uma área mineral, a gente voa com drones e a resolução que a gente tem hoje, tida como uma boa resolução, é 1 pixel equivalendo a 5 centímetros, tá? Aproximadamente 2 polegadas. Isso hoje, 2020. Tá? Isso é um serviço barato, 5, 6 mil reais, você faz aí 80 hectares. Os caras fizeram, entre 7 de março e 19 de abril do ano passado, o mesmo trabalho no Bennu, e isso que vocês estão vendo aqui, essa foto que vocês estão vendo aqui, está disponível nesse endereço embaixo, é o resultado desse trabalho. Ou seja, o que nós fazemos no planeta Terra para nos permitir fazer um mapa topográfico, eles fizeram a topografia do Bennu, com a mesma resolução de escala. Tá? Ou seja, 1 pixel equivalendo a 5 centímetros. Então, nós já fizemos isso, nós conseguimos fazer esse voo de drones nesse Bennu, tá? nesse asteroide. E aí, aconteceu essa semana isso aqui, ó. E para quem não assistiu... Opa, mudou? Vamos lá? Mude, por favor. Isso aqui, ó. Isso que vocês estão vendo é, pela primeira vez, tá, uma sonda terrestre, uma sonda norte-americana, da NASA, aterrissando num asteroide. E ela aterrissou... Aqui o ambiente é todo de mineração, enquanto a gente está falando, tem caminhão passando do lado aqui. Então, ela aterrissou no Bennu, que é esse que eu mostrei para vocês. Então, se vocês procurarem por imagens Bennu, NASA Bennu, nós temos hoje imagens de mais alta resolução de Bennu do que nós temos hoje do fundo do oceano. Tá? Então, ela aterrissou, e na hora que ela fez esse touchdown, que ela fez esse impacto, vocês conseguem ver simultaneamente os cientistas da NASA. Eles fizeram uma live enquanto isso estava acontecendo, e aqui está em alta velocidade, foi muito mais lento do que isso aí, tá? Então, aqui está acelerado. Na hora que ela bateu, ela jogou 1 tonelada de material, foi ejetado, tá? Só dela esbarrar, e ela coletou material, e esse material chega para a gente em 2023. Então, em 2023, nós vamos conseguir responder algumas perguntas feitas pelo Francioli, do tipo, o que tem lá, em qual fase se encontra lá, o que eu vou ter de vantagem e desvantagem, e melhor, tá? Essa sonda vai trazer material de volta para a gente numa câmera hermeticamente lacrada, de tal forma que, na hora que a gente for olhar esse material, não vai ter contaminação pelo ambiente da Terra, que, como aconteceu com as missões do NARTS. Tá? Então, esse material vai chegar para a gente estéril. Tá? Então, para quem está querendo aí ganhar um simbionte alienígena e tudo mais, tem a chance aí que, a vez de 2023, vai chegar para vocês aí, via correio, um simbionte alienígena aí vindo de Bennu. Tá? Então, outra opção para a gente é a Lua. Eu acredito que isso aqui decola primeiro, tá? Literalmente, sem trocadilhos. A Lua tem cobalto, a Lua tem ferro, tem ouro, paládio, platina, titânio, tungstênio, urânio e tem água. Tá? Então, a colonização da Lua é real. Os Estados Unidos têm um projeto muito forte acontecendo. Eu sugiro a vocês que vão no LinkedIn e que curtam. Os Estados Unidos, a NASA, eles estão publicando todo dia, pelo menos um vídeo diferente do projeto Artemis, e Artemis ela é irmã de Apolo. Então, como nós tivemos lá na década de 60, o projeto Apolo, que era colocar o homem na Lua, né? Apolo é o deus grego e do Sol, então a gente queria aí colocar mesmo o ser humano lá no espaço, porque Apolo, ele na sua carroça, né? Sua carruagem, que leva o Sol de um lado para o outro. Aí nós temos agora a irmã dele, e ela é a deusa da Lua.
Então, foi bem legal esses trocadilhos, né? Mas eles escolheram Artemis como sendo aí o nome desse próximo projeto. E nós vamos mesmo para a Lua. O projeto Artemis é colocar o ser humano como a base lunar em 2023. Então, a ideia é termos isso aqui, ó, algo desse tipo em 2025, desculpa. O projeto Artemis é o ser humano habitando a Lua em 2025. Por conta dessa sigla aí, ó, a Lua tem um material que a gente não tem no planeta Terra, não pelo menos em condições razoáveis, que é o hélio 3. O hélio 3 é um isótopo de hélio bem interessante, porque eu consigo reduzir o hélio 3 a hélio 2, gerando um grande pacote de energia, e é praticamente uma reação limpa. Tá? E essa reação limpa, ela potencializa um desprendimento muito grande de energia elétrica. Então, o problema que eu teria, eventualmente, de energia na Lua, é todo ele sanado se a gente utilizar hélio 3. E aí estima-se o seguinte, que 1 tonelada de hélio 3 é suficiente para manter os Estados Unidos com a eletricidade por 1 ano. Então, se eu pensar quanto custa 1 tonelada de hélio 3, pensando que quanto custa a conta de eletricidade dos Estados Unidos em 1 ano, não tem nada conhecido pelo ser humano mais caro que o hélio 3. Tá? Então, é por isso que a Lua está sendo cotada no meu Origin. Tá? E tem outra, né? A Lua é bem interessante para a gente, por quê? Porque eu posso utilizá-la como plataforma. Então, eu vou construir naves, gente, na Lua. Eu não vou construir uma nave que vá descer até o planeta Terra. Porque se eu fizer isso, é loucura. Olha o motor que eu vou precisar para botar em órbita. Então, eu tenho que ter um estaleiro de naves lá no espaço. A nave tem que ser construída lá. E a Lua pode servir como estaleiro espacial para mim. Tá? E aí eu economizo um monte de coisa. Isso aqui é um mapa de geofísica da Lua. E é uma geofísica que está sendo mostrada aqui para mim o quê? Esse caso aqui em particular está mostrando para mim, tá, a questão de urânio e tório na Lua. Então, quando eu olho isso aqui, eu consigo saber que as pessoas estão prospectando a Lua do mesmo jeito que nós estamos prospectando o planeta Terra. Pessoal, já estamos colocando uma malha de satélites na Lua para o Google Maps funcionar na Lua. Porque se eu tiver um sistema de GPS na Lua, eu não preciso me preocupar em ficar perdido. Tá? E nós vamos ter GPS na Lua, em Marte, isso aí é questão de tempo. Bom? E essa aqui é uma foto da Lua, tá? Mas também uma foto de geofísica. Essa foto ela está disponível gratuitamente em alta definição. E essa foto, gente, ela foi composta em 92. Essa foto vai comemorar agora, daqui a poucos dias, 30 anos que essa foto existe. E essa foto mostra para a gente os depósitos de titânio na Lua. Tá? E essa foto foi tirada, então, por Galileu, pelo satélite Galileu, quando estava em órbita da Lua. Ou seja, tem quase 30 anos nós sabemos que a Lua é rica em titânio. E titânio é um material fantástico para a engenharia, e nós já temos hoje impressoras 3D capazes de pegar esse material da Lua e usá-lo como matéria-prima para plotar a peça que você quiser. Então, aí eu dou uma dica para vocês se divertirem no final de semana. Assistam a nova repaginação de um filme, de uma série que já foi lançada no passado, muito interessante, chamado Perdidos no Espaço, que a Netflix lançou com o nome de Família Robinson. E a família Robinson, eles têm uma impressora 3D que plota metal, plota peças metálicas. É exatamente isso que a gente quer para a Lua. Tá? Uma impressora 3D que me permita plotar ligas de titânio, peças de titânio. Aí eu construo o que eu quiser. Tá? Então, falando um pouquinho de quando, vocês viram que 2022 está aí, 2023, mas eu queria mostrar esse vídeo futurístico para você. Então, a mãe fez um pedido, o cara no Amazon pegou a caixinha, isso é mentira, ninguém no Amazon põe a mão na caixinha, jogou numa esteira, e aí chegou ali num drone. Tá? Então vai chegar no drone, carrega no drone, e tudo para trás é drone também, tá, gente? Não tem ser humano no Amazon. O drone decola, e aí, olha, ele vai voar, e tem uma coisinha escrita no canto da tela ali, ó. Eu estou falando que isso é no futuro, que isso vai acontecer daqui a 50 anos, mas o vídeo está me desmentindo. O vídeo está falando para você o seguinte, que aquilo ali é real, que aquilo ali é uma imagem de uma filmagem que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, mas vejam, ó, o drone consegue saber onde que ele está, ele tem câmera para isso, e se ele enxerga esse balão aqui do lado, ele fala, olha, opa, desculpa, o vídeo deu um pause aqui, ele vê o balão e ele fala, eu tenho que te desviar do balão, então ele já usa inteligência artificial para mudar a rota, então enquanto a mãe está lá trabalhando, chega a mensagem para ela assim, ó, sua encomenda está chegando, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir do lado de fora da casa e colocar um tapetinho com a letra A de Amazon, e aí o drone enxerga aquele tapete,
desce, solta a encomenda e volta. Volta para a base. Isso aí já é real, gente. Isso não é o futuro. Isso é hoje nos Estados Unidos. Hoje na Amazon você tem um drone te entregando o seu produto sem você fazer nada. Tá? Então, hoje nos Estados Unidos, você não tira mais neve da garagem. Você não corta grama. Você não limpa a janela. Você não passa aspirador de pó. A não ser que você queira. Hoje você tem robozinhos com inteligência artificial para fazer isso tudo para você. Tá? Então, veja, gente. Esse é o nosso test drive. Esse é o nosso laboratório hoje. E vejam, a inovação, ela não tem mais que ser feita num laboratório e esperar que todo mundo use. A inovação hoje é aberta. Eu lanço um robô desses e quanto mais ele trabalha, mais informação ele pega, mais ele treina a sua rede, mais ele manda de volta para a minha central, melhor vai ser o próximo modelo. Então, quando esse robô que está ali andando de um lado para o outro, limpando a janela de um edifício, no 30º andar, do lado de fora dele, tá? Quando ele faz alguma coisa e deu errado, todos os demais aprendem que eu transmito isso por internet, ninguém mais erra daquele jeito. Então, daqui a pouco, eu não preciso mais me preocupar como que eu vou treinar um robô para ir para o espaço. Ele já sabe. Tá? Nós já temos carro da Google andando sozinho nos Estados Unidos. Então, vejam, o mundo já mudou. Talvez nós, brasileiros, ainda não tenhamos percebido porque a gente não está tendo contato com esses equipamentos porque a gente não quer ter. Mas o mundo já mudou. Tá? André, nós tivemos recentemente, eu acho que cerca de um mês e meio, mais ou menos, testes em São Paulo com drones para fazer entrega de órgãos, né, para transplante. Então, assim, é uma coisa que ela ainda está um pouco distante da Amazon brasileira, né, mas a gente já tem algumas pequenas iniciativas nesse sentido aqui também no Brasil. Obrigado, Francioli. Temos sim, tá? Bom, todo país, todo povo vai escolher suas prioridades. Né? Nos Estados Unidos, a gente vê que a prioridade é o setor privado. O setor privado é que vai bombar mesmo essas inovações, porque ele quer capitalizar, né? Quer monetizar. Então, no Brasil, a gente vê algumas coisas um pouquinho diferentes. Né? Os drivers são outros. Mas o Rio e São Paulo já estão sendo utilizados, Belo Horizonte também, já está sendo utilizado como área de treinamento. Vejam a questão do Covid e o Brasil sendo utilizado também como área de treinamento. Mas você tem razão, a questão da entrega de órgãos no Brasil muito provavelmente vai acontecer com drones aéreos primeiro do que, por exemplo, a entrega, os deliveries. Tá? Porque no Brasil, infelizmente, a gente tem ainda aquela política que mão de obra é barata. Tá? Só a nível assim, de curiosidade, brincadeira mesmo, quando eu tive a oportunidade de morar um ano na Europa, e eu estava lá um dia e o pneu da bicicleta furou. Aí eu peguei a bicicleta e levei ela numa loja e o cara, você conserta o pneu? O cara olhou assim com a cara meio estranha e falou, conserta. Eu falei, quanto custa? Ele falou assim, 50 euros. Mas, por um pneu furado? Ele falou, mas esse é meu preço, é o meu custo, é quanto que eu vou gastar para consertar em matéria de hora trabalhada. Se você quer mais barato, faz você mesmo. A câmera de ar que eu vendo a 2 euros. E aí eu tive que fazer sozinho. Ele virou para mim e falou assim, se você não sabe fazer, olha no YouTube que você aprende. Então, veja, no Brasil a gente ainda tem aquela política que barato é mão de obra. Eu vou em qualquer lugar, o cara me cobra 10 reais e conserta meu pneu. Tá? Agora, a gente desqualifica a mão de obra. E isso é uma coisa que está mudando no Brasil. Nós estamos vendo a mão de obra ficando cada vez mais cara no Brasil. Mão de obra especializada, mão de obra que vale a pena pagar, está ficando cada vez mais cara. Vejam o que nós estamos vivendo. Tá? Novamente, eu não estou entrando numa discussão se isso é bom, se isso é ruim, se está certo ou errado. Eu, particularmente, acho que isso é muito bom, acho que isso é muito certo. Nós estamos vendo um aumento de preço exponencial nos serviços domésticos. Contratar uma empregada hoje doméstica, uma diarista, está ficando cada vez mais caro. Tá? Então, veja que nós vamos começar a fazer os nossos serviços domésticos, que é o que o resto do mundo já faz. Eu era muito feliz quando eu morava fora e eu não precisava passar roupa, ninguém passava roupa, a roupa era amarrotada mesmo, saiu da malha, bota no corpo, vai embora. Porque é um gasto de energia e de tempo desnecessário. No Brasil, você chega com roupa amassada, todo mundo te olha feio. Brincadeiras à parte, são paradigmas. Tá? Mas sim, a gente tem realmente essas mudanças no Brasil já acontecendo agora. Mais alguma pergunta para a gente aí, Francioli? Olha, tem só uma colocação aqui aliás, uma pergunta da Silvânia, né? Professor, e nas escolas, estão falando em mineração espacial? Não, Silvânia. Olha só, aqui eu tenho que dar a mão à palmatória, eu tenho que fazer minha meia-culpa.
E eu sou professor de Engenharia de Minas na Universidade Federal de Catalão, antiga Universidade Federal de Goiás, que foi desmembrada no ano passado. Eu não consigo abordar nas minhas disciplinas de graduação o tema, então nós não temos abertura para isso. Nós não temos uma disciplina de pós-graduação nesse tema. Mas aí tem o outro lado. Tá? Isso foi uma coisa que o Pablo pontuou no ano passado, foi muito pertinente a pontuação dele. Eu fui convidado pela USP, a figura do professor Jorge de Toni, novamente o Saúl, a dividir com ele uma disciplina de pós-graduação num curso de especialização da USP em mineração, que é exatamente mineração espacial. Então, essa disciplina deve acontecer no ano que vem, deve ser, então, a primeira disciplina no Brasil a focar o tópico mineração espacial. Tá? Deve acontecer, então, no curso de pós-graduação da USP no ano que vem. Nós já conseguimos a aprovação na USP da disciplina, já foi criada na USP, nós só vamos agora esperar, então, o momento para ofertá-la. Tá? Então, não, as universidades brasileiras ainda não estão trabalhando com isso, porém, contudo, entretanto, se você entrar no site da Agência de Luxemburgo de Exploração Espacial, a LSA, eles têm mestrado nisso. Então, eles já estão ali, eles fazem todo ano um acampamento de verão para ter cursos intensivos da indústria espacial, e dentre eles, mineração espacial. Então, nós estamos para trás do movimento, tá certo? Nós estamos para trás e muito. Nos Estados Unidos, se vocês olharem lá, o que a Colorado School of Mines já produziu de artigos científicos, de livros e de textos sobre possível processamento mineral de regolito lunar, de material espacial, é enorme, é vastíssimo. Inclusive, você consegue comprar, sintético, obviamente, né, mas eu questiono lá de simulants, você consegue comprar uma mistura de rochas que simula muito próximo o que é o solo lunar, o regolito, com preços aí baratinhos no Brasil. No Brasil, manda entregar para você, chega a amostra mineral para você trabalhar no laboratório que simula a amostra, por exemplo, da Lua. Não é material solo lunar, mas é muito próximo disso. Então, Silvana, nós temos que nos reinventar. Os institutos tecnológicos, as universidades federais, nós temos que parar de pensar dentro da caixa, começar a pensar fora da caixa. Mas também não estou falando para criarmos cursos de graduação no momento nisso. Tá? Não acho que é o momento ainda, mas eu acho que a gente tem que realmente pensar numa estratégia. Talvez o driver seja governamental, talvez a Agência Espacial Brasileira tenha que conversar, dialogar mais conosco, tá? Para que falar, olha, cria um curso desse, que eu vou trazer algumas pessoas para cá, porque eu quero engenheiros aqui comigo, mas nós precisamos, sim, começar a trabalhar junto com esse pessoal. A academia ficou para trás, tá? Ou ainda não enxergou esse potencial. André, acho que reforçando a sua fala, eu vejo, por exemplo, nos institutos federais, embora o foco, né, normalmente sejam os cursos técnicos, mas eu acredito que, pelo menos em todos os cursos de mineração que eu conheça, nos institutos, nós temos uma disciplina chamada Tópicos Especiais, que é aquela disciplina coringa, né, que seria uma disciplina muito interessante para que a gente, por exemplo, começasse a apresentar isso para os alunos do curso de mineração, que de repente ali depois do curso técnico vão fazer uma engenharia, seja ela, quer dizer, a gente tem um número relativamente interessante de alunos que saem para fazer engenharia de minas ou para fazer outras engenharias, que de repente eles se encantam ali pelo assunto, né? Eles veem que aquilo não é somente não é só ficção científica, que isso é uma coisa que está acontecendo, e de repente eles começam a puxar isso também dentro das universidades quando eles chegarem lá, né? Acho que é uma ideia muito interessante, né? Eu acho que é uma ideia assim, pertinente e importante, complementa bem o momento que a gente está vivendo. O que eu acho é o seguinte, professor, nesse momento eu gostaria muito de ver uma sinergia entre as áreas das engenharias e geociências para convergir para esse sonho se tornar realidade. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de um estreitamento agora entre geologia, engenharia de minas, materiais, metalurgia e controle e automação. Se a gente pegar o pessoal do controle e automação e fazê-los entender que eles vão ganhar dinheiro se eles fizerem robôs para mineração, e essa mineração pode acontecer lá em cima, tá? Nós conseguimos resolver uma série de problemas nossos. Se a gente conseguir trazer o pessoal da engenharia de minas, tá, mas vamos pensar aqui que eventualmente a gente pode trabalhar lá fora, resolvemos mais uma outra série de problemas, e assim por diante. Né? Então, eu acho que está na hora mesmo da gente trazer pessoas para próximo, para trabalhar junto nisso. Talvez, eu vou fazer uma colocação aqui,
triste, mas real. Talvez isso esteja acontecendo no Brasil devido ao fato do processamento mineral e engenharia de minas como um todo. Nós pulamos uma geração. Eu vi isso da boca do professor que eu admiro muito, tem ainda mais autoestima, o professor Antônio Eduardo Clark Pérez, Toninho, e ele falou assim: André, se você vai num congresso de mineração aqui no Brasil, você vai ver as pessoas que hoje estão acima de 60 e as pessoas que estão abaixo de 40, ou próximas aos 40. Isso, ele pulou uma geração. São poucas as pessoas, os professores, os pesquisadores, que estão nessa faixa de 40 a 60. Você tem aí nitidamente um divisor de águas. E talvez se a gente tivesse, então, pessoas nessa faixa etária e desenvolvendo pesquisa, talvez essas pessoas estivessem fazendo essa ponte para o futuro. Mas cabe, então, a nós, estamos aí abaixo dos 40, próximo dos 40, ou início de 40, mirar tão alto. Tá? Porque daqui a pouquinho, esses professores que hoje estão com 40, vão estar aí com 45, 50, e eles vão ser os professores sêniores das universidades no que tange mineração. E ele é muito jovem para ser um sênior. E ele vai ter que pegar esse momento aí da mineração espacial e ele vai ter que ensinar os seus alunos sobre mineração espacial. Então, é um momento de formação para os professores também. Tá? Então, eu gostaria muito de orientar um doutorado em mineração espacial. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu gosto, com o que eu faço, com o que eu sonho. E é momento. Tá? E eu não vejo nada diferente disso acontecer nos próximos 10 anos. Por exemplo, esse movimento voltar atrás. Tá? Isso não tem volta. Isso não tem volta. Isso é real. Isso vai acontecer e é isso que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Joinha, professor? Joinha. O Newton ele só colocou o seguinte: André, pela sua fala, a densidade de pessoas na área é pequena. Como Sim. é trabalhar numa linha de pesquisa com tão poucos pares e tão avançada em relação a nossos paradigmas, né, brasileiros atuais de desenvolvimento? Ô, Newton, excelente pergunta. Olha só, eu vou te falar o que nós estamos tentando fazer para tentarmos assim, engatinhar em alguma coisa nessa empreitada, tá? Eu vou assim, nesse endeavor. Nós estamos tentando fazer a seguinte coisa: nós criamos uma rede de pesquisa que envolve hoje o FICAT, IFPA, o FMG, o USP, o URGS, e eu vou parar por aqui que tem mais gente, eu não quero cometer o erro de fazer uma lista e deixar alguém fora dela, tá? Mas essas são as pessoas que me vêm na cabeça, mas tem mais, onde nós estamos enamorando os primórdios de um grupo de pesquisa para a gente começar a fazer alguma coisa concreta nessa área, tá? Tem um monte de coisa para fazer, Newton. É extremamente carente. Nós precisamos realmente de pessoas que queiram abraçar a causa. Nós estamos para trás de uma série de outras coisas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando parceria lá fora. Então, nós estamos buscando parcerias com, por exemplo, os grupos de pesquisa nos Estados Unidos da robótica. Então, o cara tem um robozinho, ele precisa treinar um robô, ele quer uma série de coisas, e nós trazemos esse robô para o Brasil e nós vamos botar ele dentro da nossa mineração. Ou ele quer testar se uma determinada liga metálica vai suportar uma determinada carga, nós colocamos ele para ensaiar no nosso laboratório. Vibração. Para você ter uma ideia, assim, ó, aqui no meu laboratório eu faço peneiramento. Peneiramento é uma coisa tão simples, mas eu coloco as minhas ligas metálicas, eu coloco o meu peneirador vibrando por 40 minutos numa alta vibração. O que dá problema de parafuso soltando, de porca que não resiste, de uma arruela de pressão que não dá pressão. Aí que acontece? Nós queremos que esses caras venham para cá e falem: vamos pensar num sistema de travamento diferente? Vamos pensar, porque isso é um ambiente inóspito, e lá fora vai vibrar, vai tremer, e não vai ter ninguém para ir lá e ficar apertando o parafuso. A não ser que a gente faça, né? Igual a Disney, a gente tem lá os nossos Wall-Es, os nossos robozinhos, que vão estar lá o tempo inteiro dando manutenção em outras coisas. Não era o que a gente queria. Mas, com certeza, tudo na vida precisa de manutenção. Mas nós estamos tentando. O que eu posso falar é o seguinte: ó, nós não estamos no zero. O que depender de nós, do nosso grupo de pesquisa, da minha pessoa, nós vamos ter o Brasil tentando caminhar na direção de algum tipo de produção intelectual, de desenvolvimento, de pesquisa, avançando nessa área. Tá? Eu estou batendo na porta de todo mundo, mandando e-mail para Deus e o mundo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. A pandemia, com certeza, nos prejudicou muito, dificultou os nossos encontros, as nossas articulações, mas eu espero que no futuro a gente consiga, sim, ter grupos de pesquisa, ter pessoas assim, se envolvendo e gostando e se dedicando. E, vem cá, dá uma palestra, chama, mostra aqui. Quem sabe os University Chapters possam ser a semente disso no que tange materiais aeroespaciais, tá? Materiais para mineração espacial, ou quem sabe a gente não vai pegar
esses materiais do espaço e os chapters do Brasil vão trabalhar com eles. A gente já pensou que bacana a gente começar a ter algumas teses de doutorado dentro dos chapters Brasil afora, com materiais vindos do espaço? Por que não, né? Na minha opinião, seria uma coisa muito bonita, muito interessante e muito de acordo com o que é a política de um chapter. Tá? Por que não? Mais alguma pergunta aí, Francioli? Eu estou preocupado aqui com o tempo. Quanto tempo nós temos ainda, só para eu saber aqui? Olha, a gente extrapolou um pouquinho, André, mas acho que já era esperado, né? Tá, eu vou tentar dar uma acelerada aqui, então, para a gente ficar o mais rápido dentro do tempo e abrir uma discussão, tá? Eu trouxe umas fotos aqui da Atlantis, que é o ônibus espacial, e assim, quando a gente mostra isso, o brasileiro fala, ela está voando ainda, né? Não, a Atlantis já é peça de museu, tá? Então, eu estive ano passado no Kennedy Space Center, então tá ela aqui, não dá para tocar, mas você consegue chegar bem pertinho dela. Então, as coisas que às vezes a gente vê no cinema, que às vezes a gente vê defasado, a gente acha que é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, e não é. A Atlantis já ficou para trás. Como a estação espacial, como a Mir, vários brasileiros não acreditam que ele existe. Se a gente pensar que existem brasileiros hoje acreditando que a Terra é plana, eu concordo com o Neil deGrasse Tyson, ele fala o seguinte, que tem que ter gente que acredita que a Terra é plana. Porque a ciência é isso, é você pegar teorias e questionar as teorias e, eventualmente, refutá-las ou comprová-las. Então, é bom que, de vez em quando, uma pessoa desenterre uma teoria antiga e repense na mesma. Agora, o tanto de pessoas que estão defendendo o terraplanismo indica para a gente que o sistema educacional, para essa geração, falhou. Nós falhamos com eles. Porque se a gente tivesse acertado com eles, não daria hipótese alguma defendendo que a Terra é plana. Está aí a curvatura da Terra para a gente ver, né? Então, se por um lado isso é bom, por outro é ruim. E tem uma pesquisa que foi feita que indica que quase 80% dos brasileiros não acreditam que a estação espacial existe. Tá? Não acredita. E cerca de 50% dos brasileiros não sabiam que ela existia. Então, vê, se chega para a pessoa e pergunta assim, você conhece a Mir? O cara fala, não. Aí o outro fala assim, já ouviu falar. E você acredita? Não, não acredito. Mas ela está aí. Tá? Nós temos a estação espacial. E hoje ela está assim. E eu acredito que em poucos anos ela vai estar assim. Tá? Ela vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque nós vamos ter material para crescê-la. Tá bom? Então, o quê? O que nós queremos fazer? Mineração espacial. Para isso, nós precisamos repensar tudo, até os nossos foguetes. A Atlantis foi muito boa na época dela. Hoje ela não serve mais. Por quê? Porque eu preciso baratear, eu preciso cortar custo. E aqui eu trouxe um videozinho para vocês mostrando uma ideia genial. Isso aqui virou até brincadeira na televisão, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, mas olha só qual é a ideia do Elon Musk, trazer os foguetes de volta. E aqui vocês estão vendo, na base, 2 foguetes voltando para o planeta Terra, e eles são síncronos. Olha em cima, o vídeo de cima, que legal, no topo esquerdo. Os 2 foguetes aterrissando síncrono ao mesmo tempo e tudo feito por computador. Tá? Isso é inteligência artificial. Então, eu não perco mais o foguete. Os Falcon Heavy, eu mando para a órbita e eu trago de volta a unidade propulsora. Eu posso aterrissar em solo ou eu posso aterrissar em água. Elon Musk consegue fazer isso e a sua equipe. Isso é mérito dele, da iniciativa privada, mas, abre-se um parêntese, a SpaceX é financiada pelo governo americano. Tá? É iniciativa privada? Sim, mas o dinheiro veio do governo norte-americano. Tá? Então, fantástico a gente ver vídeos desse jeito. Isso aqui são alguns protótipos, algumas artes conceituais do que seria a mineração espacial. E aqui eu deixo outra dica, assistam The Expanse, é uma série que hoje está disponível na Amazon Prime, onde vocês vão ver isso aqui. Tá? Eles vão estar explorando o cinturão de asteroides, vocês vão ver várias opções de mineração, mas a ideia é sempre ir até lá, conectar no asteroide, minerar esse asteroide e depois sair. O transporte é muito fácil, porque eu não tenho os mesmos problemas do planeta Terra, né? Basta empurrar e essas rochas vão ser transportadas para a gente, então eu posso fazer um comboio do próprio material, tá? Eu só vou segurá-lo e levá-lo de um lado para o outro, então é muito fácil levá-lo de um lado para o outro, ou eu posso usar o conceito mesmo de drones, onde eu vou pegar e vou fazer um enxame de drones levando o meu material de um lado para o outro, e aí ele pode estar explorando num lado e concentrando ou fazendo a metalurgia do outro, e eu fico só transportando de um lado para o outro. Tá? Esse aqui é o conceito de enxame, de swarm. Então, eu tenho vários drones pequenininhos, ele vai lá, aterrissa, conecta no asteroide, entra com uma sonda, tira ali um pouco de material, algumas toneladas de material, que é o que nós acabamos de fazer. Então, ou seja, foi feita 3 dias atrás, e depois
ele voa de volta. Então, isso aqui, ó, que é 5 anos atrás da ficção científica, nós já fizemos. Fizemos há 3 dias atrás. Tá? Isso não é ficção científica. Então, a estação pode estar em órbita ou não. E aí, água, alguém perguntou, água é um problema? Lá está cheio de água, nós vamos fazer água desse jeito aí. Ó, tá? E nós vamos construir as nossas estações espaciais usando material disponível no próprio espaço. Então, a DSI, que é a Deep Space Industry, e aqui é bem legal, gente, uma outra curiosidade é a seguinte, você, estando nos Estados Unidos, na Flórida, você pega uma grande avenida para chegar no Kennedy Space Center, e quando você está já saindo do continente, que é uma série de ilhotas, quando você está dirigindo para lá já nas ilhas, você vai ver assim, de um lado esquerdo tem a DSI e do outro a SpaceX, e no final o Kennedy Space Center. Então, os três estão juntos, é o mesmo complexo. Tá? Você tem a DSI de um lado, você olha e fica babando, a DSI está aqui, tá. Mineração espacial, e do outro lado está lá a SpaceX, que é o Elon Musk, aqui o foguete está aqui, e do outro lado está o Cabo Canaveral, o Cape Canaveral. Então, assim, esse cara faz um foguete para mandar essa sonda para minerar o espaço nessa plataforma de lançamento. Os três estão tudo um do lado do outro. A sinergia é total. Então, para acabar aqui, eu já me estendi demais, e desculpa por isso. Eu adoro falar, infelizmente, e eu adoro esse tema. Quais são os nossos desafios? Energia. Nós precisamos pensar em energia. Mas energia não é só como gerar, é como transportar, como armazenar. Então, nós precisamos de materiais para isso. Todo e qualquer material energético é necessário. Então, baterias. Eu preciso pensar em novas baterias, eu preciso pensar em novas maneiras de transmitir. Mas vai transmitir a zero absoluto. Legal, bacana. Então, o material é um supercondutor. Mas ele vai estar do lado de fora. E, estando do lado de fora para ser zero absoluto, tá, ele pode estar sendo impactado por outros corpos celestes. Tem um monte de lixo espacial. Ele tem resistência mecânica para isso? Não, eu vou ter que colocar uma blindagem. E a blindagem vai ser feita de quê? Tá? Então, eu preciso de materiais conectados à energia. Outra coisa, comunicação. Como é que esse robozinho que o Francioli falou vai se comunicar com a central? Como é que a central se comunica com o planeta Terra? Como é que eu faço comunicação? O delay é grande. Tá? Então, como é que eu faço para comunicar de maneira adequada? Tá? Outra coisa, como é que eu mando e recebo coisa? Como é que vai ser o carregamento desse material? Como é que vai ser feita a minha embalagem? Tá? Então, eu vou pegar esse minério e vou colocar ele dentro do quê? Então, eu vou precisar preocupar com novas tecnologias de empacotamento. Então, será que eu tenho um metamaterial que ele contrai, vai pequenininho, quando chega lá ele expande, vira uma caixa, eu ponho o meu minério lá dentro, e aí eu trago aquele metal para a terra, compacto de novo, fica pequenininho, eu mando para o espaço, porque não tem como eu mandar uma nave para o espaço batendo, caçando, ou seja, vazia para o espaço, igual eu mando caminhão transportar material de um lado para o outro, ele vai batendo, caçando, né? Gente, o caminhão sai de São Paulo vazio para ir lá no norte do Mato Grosso para pegar soja e trazer de volta e sobe batendo, caçando 3 1 quilômetro. Não dá para fazer isso no espaço. Tá? Então eu tenho que otimizar tudo. Outra coisa, como é que vai ser isso aí? Ó? A nossa proteção. Tá? Então, falando aqui de um filme também muito legal para assistir, né? O Marciano, o Marcos, está aqui o Matt Damon dentro da sua roupa, que é muito parecida com a roupa do Perdidos no Espaço, lá da família Robson da Netflix. Como é que eu vou fazer, gente, para ter um tecido tão leve desse jeito aqui, ó, tão esbelto desse jeito aqui, suportando toda a radiação, toda a atmosfera que está aqui exposto, todas as intempéries. E outra, ele tem um touchscreen aqui no braço dele, a luva dele é sensível àquele touch, ele consegue tocar. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Tá bom? Como é que eu vou colocar essa viseira desse capacete aí? E outra, comida. Né? Nós precisamos de donuts no espaço, nós precisamos de hambúrguer no espaço. Como é que nós vamos comer e beber no espaço? É outro desafio. Até pelo que, falando no Matt Damon, eu acho que todo mundo lembra como é que ele resolveu o problema dele lá no Marciano. Ninguém quer comer batatas adubadas com o seu próprio, né? Vocês sabem onde eu quero chegar. Mas somos cientistas. E na China se faz isso. E na China eles estão com uma pesquisa acontecendo agora, tá? Para desenvolver técnicas de adubação 100% eficazes para batatas, usando os próprios excrementos dos astronautas. Então, essa brincadeira aqui, ó, da arte, a China é pesquisa científica aplicada. Tá? Então, eles estão mesmo pesquisando uma maneira de cultivar batatas usando apenas os nossos resíduos orgânicos. Tá? Então, isso vai acontecer. E esse aqui é o carro que a NASA vai mandar, eu estive do lado dele, eu consegui vê-lo lá, para Marte. Esse é o rover que a NASA quer mandar para Marte. E aí eu queria saber o seguinte, esse rover já rodou no Goiás? Porque tem cada estrada no Goiás, tem cada estrada na Amazônia. Tá? Eu queria ver esse rover pegar, por exemplo, a Transamazônica, na altura de Marabá, e tocar até no Pará, tocar até no Amapá. E aí, assim, se ele aguentar fazer isso, eu acho que ele aguenta ir para Marte.
Mas vejam, nós temos vários ambientes no planeta que a gente podia testar isso aí. Tem várias minerações que são ambientes inóspitos. Mas vem a pergunta, essa borracha aí, será que ela aguenta a radiação de lá? Eu estou brincando aqui do Goiás, porque quando eu vim para Goiás eu assustei a velocidade que os polímeros desnaturam aqui. É impressionante. Se você pega, por exemplo, um cabo, tá? Um cabo elétrico, que está lá marcado, ó, cabo externo, pode ficar lá sujeito às intempéries. Você coloca em Goiás 2, 3 anos, o polímero está esfarelando. Será que esse carro aí, ó, dá conta mesmo do Sol em Marte? Nós não sabemos ainda. Mas será que dá conta já do Sol em Catalão? Já é uma boa coisa você dar conta do Sol de Catalão. Então, está aí o rover de Marte. Então, gente, para finalizar, quais são os desafios? Materiais. Por que essa palestra, esse papo é importante para o University Chapter? Porque sem materiais não temos exploração espacial. Tá? Então, quando o professor Newton pergunta assim, o que precisa? Materiais. Se eu conseguir convencer os cientistas e os engenheiros de materiais, tal como eu sou, a estudar materiais para aplicação imediata na mineração, e especificamente, ou no futuro, no espaço, a gente já está caminhando para isso. Mas o nosso maior desafio hoje não é convencer pessoas, não é arrumar dinheiro, mas é desenvolver materiais e metamateriais que possam ser utilizados no espaço. Pessoal, muito obrigado. Peço desculpa novamente por ter estourado o tempo, mas estou aí aberto para qualquer discussão, qualquer pergunta. Estão aqui os meus contatos. Ficarei muito feliz se puder conversar com qualquer um de vocês ou todos vocês fora desse ambiente, também fora desse momento. Muito obrigado. Obrigado, André. Pessoal, eu vou deixar só um tempinho aqui para a gente ver se tem mais alguma pergunta, né? A apresentação foi muito interessante, a gente teve um nível de participação interessante aí. Eu ver se só vai ter mais alguma pergunta aí. Obrigado, Caroline, pelas palavras. Obrigado, Lídia. A Lídia é sempre presente em todas as nossas lives. Um grande abraço aí para a Lídia. Então, André, eu acho que nós não temos mais perguntas. Eu já disponibilizei no chat o link, né, para a certificação. Eu, em nome do UC Materials Catalão, agradeço a presença de todas as pessoas que estiveram conosco, interagiram no chat, enviando as suas perguntas. Ao André, né, pela fascinante apresentação que nos põe a refletir sobre esses desafios gigantescos, né, desafios tecnológicos gigantescos que tem aí e que se apresentam nesse novo cenário. A Nairim, obrigado também, Nairim. Obrigado, Nairim. E aí, gostaria de lembrar, né, que a gente vai a apresentação ela vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, né, e que aquelas pessoas que são da UFCAT, do IF Goiano, dessas instituições que estão mais próximas aqui em Catalão, que não conhecem o CHAPTER, que gostariam de conhecer, gostariam de nos auxiliar nas nossas iniciativas, né, nos procurem. O André é tutor, o Petros está aqui também, né, é tutor do CHAPTER, nós temos alguns outros membros do CHAPTER aqui. Então, nos procurem, que o objetivo principal do CHAPTER é divulgar a ciência e criar esse maravilhamento, né, que eu acho que essa apresentação do André, ela traduz muito bem, com vistas à criação de uma sociedade melhor. Então, mais uma vez, os nossos agradecimentos ao professor André e a todas as pessoas que participaram desse evento. Muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço pelo convite, agradeço a todos aí os participantes e, novamente, né, deixo aí aberto e o convite para todos que, se quiserem vir conhecer o nosso laboratório num momento apropriado aí, pós-pandemia, estamos portas abertas sempre, estamos sempre à disposição. E os demais chapters aí, o Chapter Catalão está disponível também para colaboração, para cooperação, sempre um prazer receber e visitar também. Uhum. Quero deixar mais uma vez meu agradecimento a Caroline, né, presidente lá do Chapter Pernambuco, que auxiliou bastante na condução dessa nossa live, né? Muito obrigado, Carol. Obrigado, André. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.